Olá, tá começando o 123º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui. Beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, quero saber se você tá empolgado pra semana empolgante, de acordo com a própria Apple, de anúncios começando hoje. Quem não sabe o que é, na hora da publicação do episódio, a gente e vocês já vão saber, mas esse limbo, como é que tá pra você? A gente sabe e não sabe, né? Porque o Greg Joswiak postou lá no X, no Twitter, um teaser e tá tudo bem esquisito, né? Porque tava todo mundo, sei lá, entre, vai ser um evento, vai ser um press release, daí não foi nem a Apple como empresa que anunciou, foi o Greg Joswiak, né? O chefe de marketing da Apple, mas ele anunciou na conta dele, falando, vai ter uma semana empolgante de anúncios. E aí, no vídeo de teaserzinho, tem o ícone do Finder, então fica óbvio que é anúncio sobre Mac. Todo mundo já esperava novos Macs agora pro finalzinho de outubro, início de novembro, várias fontes já falaram. Então a gente deve ver agora os primeiros Macs M4. A gente só não sabe como exatamente que vai ser isso, né? Porque quando ele fala semana empolgante, dá a entender que cada dia vai ter uma novidade, cada dia vão anunciar algo, ao invés de, sei lá, não vai ser um evento, não vai ser um vídeo no YouTube que vai mostrar todos os Macs de uma vez, vai ser uma coisa ali cada dia apresentando algo. Então, a gente fica curioso, não sabemos que horas que isso vai sair. Nós estamos gravando isso na segunda de manhã. E, pelo menos por enquanto, nada. Vamos ver se, né, durante a gravação aqui do episódio a gente vai ter um plantão à fonte, se vai sair mais tarde, porque quando tem evento da Apple, geralmente é lá por volta das 2, 3 da tarde. Mas quando esses press releases saem, eles geralmente saem às 10 da manhã aqui pra gente. Então, quem sabe daqui a pouco já tem alguma novidade. Mas é isso, durante essa semana devemos ter novos iMacs, MacBook Pro e o Mac Mini redesenhado, todos com chip M4, além da confirmação aí do lançamento do iOS 8.1, Apple Intelligence e todas essas outras atualizações. Você lembra em que ano que a Apple fez esse lance de fazer um anúncio por dia, que teve o iPad mini, eu acho que teve Apple Pencil novo também, AirPods... Cara, eu acho que foi em 2019, se eu não me engano. Foi na época em que eles atualizaram, né? Eu acho que o iPad Air 3, ainda lá na época lá atrás, iPad com botão. Mas também teve assim uma semana que eles foram anunciando várias coisinhas. Agora tem aqui o iPad novo, agora o iPhone vermelho. Na época eles faziam essas coisas. E acho que cada dia da semana foi um anúncio. Teve uma época que rolou isso mesmo. e era pela conta do. Errei o iPad, mas teve um iPad, esse era o ponto, né? E foi pela conta do Tim Cook, e aí a foto era atualizada, foi uma brincadeirinha que eles fizeram, tinha sido um Isso, ano ele só. rabiscando com o Apple Pencil, né? E é interessante que foi no pré-pandemia, quando a Apple ainda fazia eventos, mas durante aquela semana foi mesmo a semana de press releases. E é interessante que não só isso está acontecendo de novo agora, de não fazer aparentemente o infomercial anunciando tudo junto, mas de ter sido o Greg Joswiak que fez o anúncio de que vai ter os anúncios e não o Tim Cook, né? Na hora eu até falei, pô, qual que é a idade do Greg Joswiak? Será que ele seria o próximo CEO da Apple? Mas ele tem 61, o Tim Cook tem 63. Escolher o cara de 61 para ser CEO agora é você saber que daqui a 5, 10 anos tem que trocar de novo, então faria mais sentido pegar alguém um pouco mais novo como CEO, então volta o John Turnus como o principal candidato aí à substituição, né? Mas é interessantíssimo ele ter feito esse anúncio e ele, o Greg Joswiak, quem assiste aos eventos da Apple vai reconhecer, é o cara que aparece à noite só, né, para anunciar os iPhones novos. Quando tem o talk show do John Gruber, depois que tem WWDC, o John Gruber tem o podcast dele que é o talk show. E já tem anos que pós-WWDC ele recebe o Craig Federighi e o Greg Joswiak para ser o porta-voz das novidades ali, para ser entrevistado. Então tudo isso fala o quê? Interessante que o Tim Cook tá quieto, né? Não é ele que tá, pelo menos, falando que vai ter esses anúncios. Chama atenção, achei interessante. Então vamos ver como é que vai ser. A gente vai... O anúncio de hoje entra na fonte de hoje. O anúncio do resto da semana, a não ser que seja uma coisa absolutamente extraordinária, a gente vai aguardar para comentar aqui e reagir na semana que vem. Mas quer fazer um resumão do pessoal que todo mundo pode esperar
que esteja anunciado até sexta-feira? É, essencialmente, como eu já até tinha comentado, Mac M4 não vai ter, né? Tinha gente falando, mas e o iPad 10, que a Apple lançou o iPad mini 7 esses dias, né? Aqui é a mesma coisa, mas com o chip 17 Pro. E o iPad baratinho. Acho que não vai ter nada de iPad, não vai ter nada de iPhone SE, vai ser só sobre Mac mesmo. Então, novo iMac M4. Mac Mini, chip M4 e M4 Pro. E esse Mac Mini estão falando que ele vai ser redesenhado, ele vai ser menorzinho. Mark Gurman disse que vai ser mais ou menos do tamanho de um Apple TV, então deve diminuir bastante. Desde 2010 que não mexem no design do Mac Mini. E MacBook Pro que lá na Rússia já é lançamento de MacBook Pro M4, né? O pessoal lá já tem faz um mês, mas agora para o resto de nós, MacBook Pro com chip M4, M4 Pro e provavelmente o chip M4 Max também. Então eu chuto que provavelmente eles devem começar. Isso é só chute, tá? Eu acho que eles vão começar com o MacBook Pro, porque daí sai aquele press release, nova família de chips M4, começando com o MacBook Pro. Aí depois, sei lá, vem o iMac, aí o último deve ser o Mac Mini redesenhado, enfim. Acho que deve ser mais ou menos por aí que vai ser a sequência de anúncios. E hoje, muito provavelmente, deve sair o iOS 18.1 com macOS 15.1 e tudo mais, com os primeiros recursos do Apple Intelligence. Deve finalmente ser lançado para todo mundo. Até o Mark Gurman falou que seria lançado no dia 28. E aí, como hoje começa, né, a super semana da Apple, acho bem capaz que eles, né, façam os anúncios agora de manhã. E aí, na parte da tarde, eles liberem as atualizações já para todo mundo. O macOS eu tô bem empolgado para atualizar e usar a integração com, na verdade, o ChatGPT, né? Direto ali para revisão, etc., de texto. No iOS não faz diferença, que o meu iPhone não vai ter Apple Intelligence mesmo. Agora, você deu um balde de água fria na cabeça de todo mundo nessa semana, que você falou, gente, vocês não esperem nada de muito emocionante nos acessórios, né? No mouse, no trackpad, no teclado. Vai ter, mas troca a portinha e acabou? É basicamente isso, porque eu lembro que foi em 2021 que a Apple anunciou o novo iMac. Eu falei, nossa, agora a Apple finalmente vai trocar mouse, teclado, tudo para USB-C. Não rolou, né? Trocaram até o Lightning do iPhone, mas Magic Mouse, Magic Keyboard, tudo continua com USB-C. E aí, recentemente encontraram ali nos códigos do macOS 15.1, da versão RC, que é a versão que vai sair para todo mundo hoje, referências a novos Magic Keyboard, Magic Mouse, Magic Trackpad, mas analisando tudo isso, a gente concluiu que a única coisa que vai mudar vai ser a porta USB mesmo. Vamos tirar o Lightning, vamos colocar o USB-C, e é isso. Ou seja, não vai ser dessa vez que o pessoal vai conseguir parar de precisar virar o mouse de ponta cabeça para colocar ele na tomada, né? Tem todo aquele discurso como o pessoal falou, não, mas fizeram assim porque é para você não usar o mouse enquanto carrega, porque a Apple quer que ele seja sem fio. Não, o teclado dá para usar enquanto carrega. Foi besteira do Johnny Ive mesmo. Mas, né, infelizmente, para quem esperava, sei lá, um Magic Mouse 3 com design, algo mais ergonômico, ou a porta num lugar diferente, é muito improvável. Pelo que a gente viu nos códigos, vai ser tudo que já existe hoje, mais com USB-C, que né, já passou da hora de ter. Mas é uma pena que, no caso do teclado, eu acho que o teclado tá ótimo. Eles até atualizaram com o Touch ID na época do iMac. O trackpad da Apple também é muito bom. Mas, particularmente, eu gostaria de ver um Magic Mouse melhorado, né, com um design um pouquinho renovado, com a porta talvez em algum lugar, ou talvez, né, com carregamento sem fio, sei lá. Mas tudo indica que vai ser a mesma coisa, mas com USB-C, mas também deve aparecer aí no meio dessa grande semana de novidades. Eu chutaria que seria justamente hoje. Na verdade, não. Se for sair. Eu concordo que o MacBook Pro tem que sair primeiro. Não sei porquê, mas a impressão que eu tenho é essa. E os acessórios faz mais sentido você mostrar ou com o iMac ou até com o novo Mac Mini, né? Porque, enfim, é só a caixinha, né? E, então, ao invés de a gente falar aqui do que esperar de cada um desses, a gente fez tem o bola de cristal na dentro, a gente fez o bola murcha. Porque não vai ser evento, não vai ser nada assim. Tem alguns chutes lá, enquanto não sai talvez o resto aqui, vocês podem escutar, vai ter o link na descrição. Mas eu tinha esperanças maiores para uma reformulação de acessórios, considerando que assim, né, o Magic Mouse é de 2009, né, que ele saiu. Nessa última década e meia, daria para ter
Aconteceram atualizações, evoluções, trackpad, sensor a pressão, etc. Mas vamos lá, né? Se for mais do mesmo, pelo menos USB-C para deixar a linha consistente. E tem 0,5% de esperança minha que ainda considera a possibilidade do USB-C ser na frente ali para poder carregar enquanto usa, mas é feio, mas eu concordo que não seja um grande problema, né? Mas só é feio, é estranho. Mas vamos lá, é isso que a gente pode esperar nessa semana. Vamos ver se um desses é anunciado até a publicação aqui do episódio, eu acho que vai ser. Mas eu quero começar com os follow-ups aqui em relação aos últimos episódios. E a gente tem comentado sobre o iPhone SE, o que esperar e etc. E um ouvinte anônimo falou que sabe que tem vários rumores falando de A18 nesse iPhone SE, mas perguntou se já pensaram na possibilidade do A17 Pro fazer mais sentido para o iPhone SE? E ele segue, eu falo isso com base em nada, mas na minha visão ele faz mais sentido porque a Apple já tem carretas desse chip, já está barateado o processo de produção e não coloca ele em pé de igualdade com a linha 16, deixa ele no spot de produto acessível junto até com o iPad mini. E aí? Eu chuto que entre iPad mini e iPhone SE, a Apple vende mais iPhone SE do que iPad mini. Então, eu não sei se tem tanto chip A17 Pro sobrando lá, né? Com certeza tinha uma quantia significativa para eles usarem no iPad mini, mas talvez como o iPhone SE já é uma coisa de mais demanda, né? Uma coisa de maior demanda, ainda mais que esse é o iPhone SE em que ela vai mudar o design, vai deixar ele mais moderninho, então com certeza vai atrair a galera que tá nos iPhones mais antigos. Aí talvez não compensaria para ela aumentar a produção de chip A17 Pro versus o A18 que ela já está fazendo e até lá já vai estar fazendo há um bom tempo. Então, acho que isso já é um bom indício de que provavelmente não vai ser o A17 Pro. Agora, o segundo indício é que nós ouvimos de fontes próprias que o iPhone SE novo, o iPhone SE de quarta geração, vai ter o A18 mesmo. Tudo indica, segundo nossas fontes, que a Apple vai usar o mesmo A18 do iPhone 16 de entrada, né? Que tem o A18 e o A18 Pro. Vai ser o A18 normal com um núcleo de GPU a menos, mas ainda assim ele vai dividir o mesmo chip dos novos iPhones. E historicamente sempre foi assim com o iPhone SE. O iPhone SE ele sempre usou o chip do iPhone do ano, apesar de, né, design daí, cada um tinha um jeito, mas o primeiro SE, aquele que parecia o iPhone 5S, ele tinha o mesmo chip do iPhone 6S que tinha sido lançado ali na mesma época. Depois atualizaram o iPhone SE com o chip do iPhone 13, que se não me engano que era o chip da época também. Então o iPhone SE ele já tem essa tendência de reutilizar ali o chip do iPhone do ano. Muito provavelmente, apesar do iPad mini ter o 17 Pro, acredito muito que o iPhone SE vai vir com o A18 sim. E tem toda a questão de que, como o iPhone SE tem um período de atualização mais largo, né, faz diferença você ter o chip do ano ou do ano anterior, né? Porque daqui a 4, 5, 6 anos você tem um pouquinho mais. Pensa no Vision Pro, né? Que saiu com o chip meio defasado em comparação com o que a gente tem hoje. Isso só vai se intensificar, então qualquer atualização de hardware que você coloque lá, que seja significativa, como é o caso de um processador, faz diferença a mais longo prazo. Então, entendo bem o que esse ouvinte anônimo sugeriu, porque se a intenção é você cortar custo e economizar, como é uma parte da motivação ali de lançar, de existir, o iPhone SE da linha faria sentido, mas tem esse outro lado que, ao mesmo tempo, ele tem que trazer benefícios mais de longo prazo e ser mais... Como é que é appealing em português, disse o babaca que só pensou em inglês? Mais... Atrativo, atraente que seja para o público. É um equilíbrio difícil, né? Mas acho que como o 17 Pro, eu acho que ele não está nem mais sendo fabricado, não é isso? A Apple só tem mesmo ali um baldão de chips, como ele falou, carretas aqui, mas já previsto para você, já que fez, né? Aproveita pelo menos no iPad mini, azar do iPad mini. Esse, no fim das contas, acho que eu resumo aqui. O iPhone SE que pode acabar saindo mesmo com... Quer dizer, de acordo com as fontes da fonte, que é o Felipe, deve acabar saindo com o A18 mesmo. Agora a gente recebeu um contato aqui do Edson Nakano que foi interessante. Esse vídeo pipocou algumas vezes na timeline dos últimos dias, mas é de um módulo de upgrade de SSD para os laptops da Apple. O que acontece é que hoje vem tudo soldado, você não consegue mais fazer por conta própria upgrades como era há muitos anos, né? Eu lembro que teve um MacBook Pro que eu tive que eu tirei a unidade de leitor de CD, DVD, que seja, comprei uma gavetinha e no lugar disso eu coloquei um SSD a mais para deixar ali o Mac com mais espaço. E o Edson falando, diferente
daqueles métodos assustadores de você dessoldar, ali, tirar a solda dos componentes, como o pessoal mais corajoso faz hoje em dia, né? Ele mandou esse vídeo do pessoal que botou um módulozinho ali. Você chegou a ver para fazer upgrade de SSD por conta própria, com menos risco? Eu cheguei a assistir o vídeo, é uma ideia bem interessante, porque é bem isso, né? Já existe como trocar o SSD de iPhone, de iPad, de Mac, só que envolve um processo muito complicado, justamente, que você precisa dessoldar tudo, e aí soldar, e é um processo muito chato. E aí, se eu não me engano, você tem que regravar ali, é uma parte do firmware, é bem complicado. E óbvio que já é feito assim para as pessoas não fazerem, né? A época que você gaste lá o tanto que ela cobra para fazer o upgrade na compra do Mac. Só que, pensando em reparabilidade, sei lá, SSD tem prazo de vida. Por mais que seja longo, ele tem prazo de vida. E aí o negócio estraga, às vezes o Mac já não tá mais nem na garantia e basicamente você tem que comprar um computador novo, né? Você acaba tendo que descartar o seu. E pensando nisso, é um grupo ali, não sei se foi uma pessoa só, se foi um engenheiro, mas o cara postou no YouTube e ele mostrando o processo que ele criou um módulo que ao invés de só trocar um SSD por um novo, ele criou um módulo em que você consegue, ele tirou, né, o SSD do Mac e colocou esse módulo no lugar, e aí você consegue encaixar outro SSD nesse módulo. Então, sei lá, comprei, quero aumentar o SSD. Aí você vai lá, tira só o SSD e encaixa outro no mesmo módulo e pode fazer essa troca quantas vezes você quiser, sem ter que ficar soldando, porque daí o módulo já está ali na placa do Mac. Eu achei bem legal a ideia. Acho que é válido para quem, sei lá, já tem um Mac mais antigo, não está mais na garantia. Daí acho que até vale arriscar para fazer esse tipo de brincadeira. Se tem um Mac novo que está na garantia, não vai abrir ele e futricar. Mas igual o Marcos Solano, antigamente era bem comum, eu também fiz isso. Eu abri meu Mac depois de velho, fora da garantia, tirei o leitor de CD e coloquei também um segundo SSD no lugar. Era uma prática bem comum. Então, acho bacana ver as pessoas descobrindo esses meios de certa forma, burlar, né, o sistema para, no caso, pra trazer um benefício bem legal, que é, primeiro, conseguir aumentar o armazenamento do Mac, que em teoria não é possível, e também para aumentar a vida longa do produto, né? Se o SSD dá um problema, você consegue trocar com mais facilidade. Achei muito legal o projeto, né? Vai ter o link na descrição aqui para vocês assistirem o vídeo. E como eu falei, né, não vai futricar, mas eu mesmo, sei lá, se eu já tivesse um Mac mais velhinho, paradinho, eu até pensaria em fazer uma brincadeira dessas para conseguir trocar esse SSD com mais facilidade. É muito doido pensar naquele período que dava. O iMac também, né? Ele tinha uma portinha atrás que você abria e você espetava lá a memória RAM e aumentava, trocava, era bem mais fácil fazer isso e de uns anos pra cá a Apple deu essa soldada em tudo e ficou mais difícil mesmo. Ela fala que essa né, é um jeito de fazer o design do aparelho, etc. A gente sabe que também é para poder aumentar ali direto na fonte um pouco do faturamento, mas bem interessante esse projeto, especialmente a criatividade da solução, né, para você poder ter um módulo a mais, mas ainda assim mantendo ali a, a finura da placa, né, para você conseguir fechar o Mac de volta, bem interessante. Link na descrição. Agora, Felipe, na última semana, eu não, mas as pessoas viram, eu não sei se você viu, o trailer de Severance, da temporada nova, a Apple divulgou, o pessoal falou, finalmente! Eu falei, não, fechei, que eu não queria ver nem o thumb, eu vi o thumb. Eu fui um pequeno spoiler, mas você assistiu? Eu vi o trailer, na verdade não é nem um trailer, é um teaser, não revela muito, tá? Então, assim, se você estiver bem curioso, que só dá uma espiadinha, não revela muita coisa sobre a nova história, mas me deixou bem empolgado. Eu tô ansioso por Severance, é uma das minhas séries favoritas, né? Aqui no Brasil se chama Ruptura. E tô bem ansioso. A série, ela vai. A segunda temporada da série vai ser lançada no dia 17 de janeiro de 2025. Então falta aí uns 2 meses, né? Essencialmente, 2, 3 meses. E aí logo mais teremos Severance, segunda temporada. Que também, né? Depois ali de Ted Lasso, foi uma série que chamou bastante atenção, bem popular. Não lembro se Severance chegou a ganhar prêmio ou só foi indicada. Mas fez muito barulho na época em que estreou, que eu não lembro nem quando foi, porque teve um hiato tão grande, né, entre as temporadas, que faz uns 1000 anos já, mas é uma ótima série. Se você não assistiu Ruptura ou Severance, vale a pena assistir. Tem um tempinho aí pra você ver e ficar em dia a tempo da segunda temporada. É de 2022, estreou em 18 de fevereiro de 2022, então vai dar quase
3 anos cravado aí entre a estreia da primeira e da segunda temporada. E eu acho que não chegou a ganhar Emmy nenhum, o que é uma injustiça enorme, uma das mais bacanas mesmo que a Apple já fez. E assim, eu vou deixar o link na descrição, mas eu recomendo que vocês não assistam, porque não tem nada mais legal do que você chegar sem ter ideia do que esperar pra uma coisa que você tá afim de assistir. Mas cada um faz o que quer, vai ter link na descrição, também tô bem ansioso aí pra temporada nova. Eu comecei a ver nesse fim de semana com a Lari aquela série, deve ser Onde Está a Wanda, em português, Where is Wanda, que é uma série alemã. Foi uma indicação do TV Sem Spoiler do Dante Gessuris, senão eu não teria começado a assistir. E é bem divertida, vale a pena dar uma chance. Chegou a ver essa? Essa eu ainda não vi. O pessoal me recomendou Disclaimer, que é, né, uma nova série também do Apple TV Plus. E vi bastante gente falando bem no Threads, um pessoal também que me indicou no particular ali. Então deixei na lista pra assistir, mas faz um tempinho que eu não começo algo novo do Apple TV Plus. Na verdade, nem só do Apple TV Plus, faz um tempinho que eu não começo algo novo. Então tô precisando tirar um tempo pra conseguir não só colocar as coisas em dia, mas também assistir novas séries. Porém, estou ansioso para janeiro. Eu até postei um stories, né? Repostei o teaser ali de Severance no Instagram. E um monte de gente me respondeu: Nossa, finalmente! Então, tá aí. Finalmente teremos segunda temporada de Severance. Boa. Disclaimer, eu tô afim de ver. Tem a Kate Blanchett. Se tiver ela por 1 hora lendo a lista telefônica, eu vou assistir, porque eu adoro ela. Então, também tá na fila pra assistir. Mas muito bem, agora eu quero falar um pouquinho sobre um outro follow-up que pintou sobre Vision Pro. Na verdade, o follow-up foi a notícia, né? Não o contato de vocês, mas vocês podem mandar em gigahertz.fm/feedback, que aparentemente a informação foi: a Apple já fabricou quantos Vision Pro ela achava que seria suficiente ela fabricar, então ela parou de fabricar. A reação foi: o fracasso fez a Apple cancelar, desistir, fabricar menos. Aparentemente não é isso, ela só queria fazer X, fez X e beleza, né? Missão cumprida, próximo. É por aí? É bem por aí, pelo menos por enquanto. Já vi algum site repercutindo: a Apple cancelou o Vision Pro, a Apple descontinuou o Vision Pro. Não é bem assim, né? A Apple tinha uma estimativa de fabricar ali em torno de 5 mil a 500 mil a 600 mil unidades do Vision Pro. Ela fabricou isso e, segundo a reportagem da The Information, que costuma ter ótimas fontes, a Apple teria suspendido, parado, né, a fabricação de novas unidades, porque ela já fez o que ela achou que precisava fazer. As vendas, como a gente já até comentou no fonte passado pela primeira vez, o Tim Cook meio que reconheceu que o Vision Pro é um produto de nicho, que a $3.500 não é um produto de massas que vai vender tanto quanto um iPhone, um iPad. Então, provavelmente a Apple fez as contas, viu que 600 mil unidades seria mais que suficiente para atender a demanda por um bom tempo, e aí parou de fazer novas unidades, porque não tem para que eles ficarem também fabricando um negócio que não vai sair a rodo, que não tá vendendo, né? Só ia gastar dinheiro para deixar o negócio parado lá no estoque. Então, eles decidiram parar a fabricação de novas unidades, o que não significa que o produto foi cancelado. Ele continua à venda, continua sendo, né, divulgado, promovido. A Apple tem planos ainda de, enfim, atualizar, lançar um novo modelo daqui a um tempo. Mas, né, isso acho que tem dois lados de enxergar essa notícia. O primeiro, né, igual você falou, a Apple, né, fez as contas, viu que, né, tinha unidades suficientes, que não precisava mais por enquanto, mas que de fato é um produto bem nichado, que, né, as vendas não estão indo tão rápido, que por mais que a Apple tenha tentado convencer de que é um produto super legal, inovador, a tecnologia do amanhã hoje, como o Tim Cook sempre fala, a $3.500 não tem como tornar ele um produto de massa mesmo. E parece que finalmente a Apple tá aceitando mais essa ideia, né? Até pro Tim Cook ter falado abertamente desse jeito. É o reconhecimento de que o Vision Pro não é um produto que o pessoal vai comprar, todo mundo vai comprar porque é incrível e aí todo mundo vai abrir a carteira, né? Não, é $3.500 e poucas pessoas vão realmente estar dispostas a gastar dinheiro nesse negócio. Mas, né, é sobre realmente entender que a notícia não quer dizer que o Vision Pro foi cancelado, né? A fabricação foi suspensa justamente por isso. Não tem previsão de vender mais que 600 mil unidades por enquanto. A Apple já tem as 600 mil unidades paradinhas lá em estoque, então ela suspendeu. Vamos ver aí daqui a um tempo como é que os próximos rumores vão nos apontar, porque a pergunta que fica é: segundo rumores, um novo Vision Pro, né, um Vision Pro 2,
só deve chegar em 2026. Porque o rumor é que no final de 2025 vai chegar a versão não Pro, né? Um modelo um pouco mais barato. E aí em 2026 a Apple lançaria um Vision Pro 2 com um chip mais atualizado, enfim. Então a pergunta é: será que a Apple vai tentar acelerar o desenvolvimento da segunda geração para tentar empolgar as pessoas a comprar, né? Será que ela já vai seguir a vida? Será que ela vai tentar alavancar, né, o Vision Pro de algum jeito? São muitas perguntas sobre o futuro do Vision Pro que até o momento, por mais que a gente tenha vários rumores, né, de Vision Pro 2, Vision não Pro, é uma coisa meio incerta, né, o futuro do Vision Pro. Eu fico curioso para saber sobre esse Vision Não Pro, porque é o seguinte, o Vision Pro, a lição dele, a tarefa, a missão, na verdade, era o quê? Empolgar o mundo para a hora que tivesse uma versão menos cara, todo mundo falando, agora sim eu vou comprar. Hoje o pessoal olha o Vision Pro e faz obrigado. Então essa missão ele falhou, né? E com o Tim Cook comentando, né? Reafirmando, gente, isso aqui é a tecnologia de amanhã, hoje, etc, etc. A mensagem é, no futuro todo mundo vai ter acesso a isso. Vocês não acham legal? E todo mundo fala, não. Obrigado, né? Então, quanto será que o Vision Pro teria que ter custado para virar o sucesso que a Apple gostaria que ele fosse? Né? E quanto que dá para imaginar que uma versão não Pro custaria para todo mundo, entre aspas, óbvio, se empolgar de comprar. Né? Então essa versão não Pro ficou muito curioso para saber como é que vai ser isso aí e eu ainda não consigo imaginar essa mesma versão não Pro sendo esse sucesso porque o uso, a proposta dele não parece ter feito sucesso a ideia de você botar o negócio na cabeça e se fechar. Tudo bem que falta aplicativos, né? Netflix, Spotify, todo mundo de pirra, não quer lançar por motivos óbvios. Então é uma linha, é um produto complicado. E sobre a parte de fabricação, isso cola até também com a notícia que pintou nessa semana sobre como a Apple cortou o pedido de fabricação do iPhone 16 em 10 milhões de unidades. No caso dos iPhones Pro, a coisa parece seguir, e é a mesma história, né? Se você é responsável pela operação da Apple, você fala o seguinte, fornecedores, a nossa expectativa é vender, quer dizer, não vai falar expectativa, né? Internamente, a expectativa é vender, sei lá, entre 20 e 30 milhões de unidades. Aí você fala para o fornecedor, escuta, fabrica 30, mas fica esperto, pode ser até 40, garante peça, que se o pedido chegar, vocês vão ter que fabricar, né? O fornecedor fala, beleza, né? Chega na hora, você decide, putz, vamos vender a mais, é que se você planejou que vai vender 30, você vai vender 32 milhões, você pensa, é pouco. Não, são 2 milhões de iPhones a mais que você vai poder vender e faturar em cima, então você tem que ter isso meio pronto, né? Se você, assim como no caso do Vision Pro, você vê que não vai vender na parte de cima da previsão, você fala, beleza, vocês estavam avisados que talvez precisasse, não precisa, corta. Então é mais ou menos isso que parece ter acontecido no caso do iPhone 16? É mais ou menos nesse estilo mesmo, né? Pequenos ajustes na produção sempre acontecem, todo ano tem. Às vezes um pouco para mais, né? Teve ano que a gente viu que faltou um pouco, às vezes um pouquinho para menos. Então sempre vai ter ajuste de expectativa, né? É difícil você prever com muita certeza, acredito eu, o quão exatamente vai ser, quanto que vai precisar, né? Como que vai ser a demanda. Embora o Tim Cook seja conhecido por ser esse cara de entender ali de todo o esquema de produção, de fornecimento, de logística, então eles com certeza já fazem um bom trabalho prevendo esse tipo de coisa, mas ainda assim sempre pode variar um pouquinho para mais ou para menos. Então no caso do iPhone é uma coisa que já de certa forma é até esperada, não foge muito do padrão, né? Ao contrário ali do Vision Pro que né, inicialmente eu lembro que os primeiros rumores falavam que a Apple queria vender pelo menos 1 milhão, 800 mil a 1 milhão de unidades do Vision Pro. Então, né, disso para 600 mil e ter parado a produção, é que realmente o negócio não chegou a atender tanto as expectativas que eles tinham lá no começo e tiveram que dar uma segurada. E no caso do iPhone é interessante a gente notar aqui, né, quem deu essa reportagem foi o Mintico, esse corte parece ter impactado mais os modelos não Pro, que de novo volta no que a gente até tinha imaginado antes do lançamento, que o pessoal ia se empolgar mais com o iPhone 16 e o 16 Plus, que eles estavam mais bonitinhos, novas cores, muita gente falando, ai, que bacaninha. E no fim das contas, todo mundo ainda, todo mundo não, né, mas
grande parte das pessoas ainda acaba optando pelo modelo Pro, que é o topo de linha, é o modelo que tem tudo. Então, isso está se refletindo aí de fato na produção. Provavelmente a Apple viu que, né, de novo, o Mintico falou que esse corte afetou mais os modelos não Pro, que talvez ela estimou, talvez até a Apple imaginou de certa forma que o pessoal ia se empolgar mais com o iPhone 16 e 16 Plus, e na prática a galera tava indo lá mais pro Pro mesmo, e aí rolou esse corte que acabou afetando aí, né, os modelos, que antes a previsão aí, segundo o Mintico, era para produzir cerca de 88 milhões de unidades do iPhone 16 até né, no semestre, no segundo semestre do ano, e essa previsão foi cortada agora para 84 milhões de unidades. Bom, vai ter o link na descrição aqui sobre isso. Agora o assunto favorito de ninguém, processos, tribunais. Mas nessa última semana, curiosamente, a Apple teve uma vitória contra a Máximo, que é aquela fabricante, ela tem até relógio também, mas tem a patente, que é do como é que chama lá? Do oxímetro, que ela conseguiu até convencer nos Estados Unidos, o tribunal, a mandar a Apple parar de vender Apple Watch com oxímetro, ela tirou. Esse é um processo, tá rolando lá, mas estava rolando um outro processo que a Apple tinha aberto contra a Máximo por conta do design dos relógios da Máximo e também por conta do método de carregamento. E a Apple venceu esse processo. E quanto que a Máximo foi obrigada a pagar a Apple por ter quebrado essas patentes? Então, foi o incrível valor de $250, né? Com certeza dá para fazer muita coisa com esse dinheiro, né? Você compra um gift card da App Store. Então, não compra nem um iPad, basicamente, né? Não compra nem o Uhum. tecladinho do iPad Pro. Exato. Mas foi um plot twist, né? Porque a gente viu aí no caso a Apple e a Máximo já brigando, né? E a Máximo, pelo menos por enquanto, levando a razão. A Apple teve que suspender as vendas lá. E agora, né, um juiz decidiu determinar algo ali em favor da Apple contra a Máximo, né? Que a Máximo, como você falou, tem smartwatch. Supostamente ela também infringiu ali uma patente que a Apple usa. E apesar de ter rendido só $250, talvez isso abra uma brecha legal ali para a Apple conseguir um argumento para negociar com a Máximo, para falar, então vamos conversar aqui, a gente abre de um lado, vocês do outro, ou a gente esquece essa briga. Então, o foco é mais nesse lado mesmo do que nos $250, que provavelmente os advogados da Apple já devem estar tentando usar esse caso para tentar argumentar a favor deles nessa disputa que, como nós já falamos, fez com que a Apple suspendesse e depois tivesse que desabilitar o oxímetro lá nos Estados Unidos. E que fique claro, não são $250 por unidade. É no geral, mas foi isso. Um processo que a Apple abriu só para ter essa ficha, né, de barganha no outro processo que é muito mais importante e consequencial para a Apple. Lembrando que o CEO da Máximo e fundador, ou ele saiu, ou ele foi saído, mas fato é que estava um desconforto na Máximo para tentar acabar logo com isso, e o cara não queria fazer acordo de jeito nenhum, ele acabou perdendo esse cabo de guerra, então a Apple tem agora mais um item na lista dela para trazer para a mesa e falar, vamos acabar com isso, acaba o processo de lá, acaba o daqui, tá resolvido, paga o que uma merreca e beleza, vamos embora. Então isso aumentou ainda mais a chance disso acontecer aí nas próximas semanas. Eu não tinha visto esses relógios da Máximo. Eu dei uma caçada e é engraçado que ele é até menos parecido com o Apple Watch do que outros produtos que a gente vê aí. Não sei se a Apple tem processos rolando por causa disso, mas ele parece o que coloca chama na DT de brinde de posto de gasolina. Os da Máximo parece muito, né? Que vem no Kinder Ovo, assim, é muito curioso. E ele, você bate o olho, você nem acha que é um Apple Watch. O formato dele é um pouquinho... Ele é mais quadrado, mas o formato é diferente, você não confunde. Ainda assim, a Apple processou e venceu. Tentei achar o carregador, não encontrei. Tem no site uma ilustração de como é que é o carregador, e se for aquilo mesmo, é muito parecido com o do Apple Watch. Mas tá aí, ela conseguiu essa vitória. Nas próximas semanas, a minha aposta é que a gente vai falar sobre um acordo aqui, sobre a reativação do oxímetro do porte nos Estados Unidos. Vamos ver o que vai rolar. Agora, para finalizar os follow-ups, o Mark Gurman não nos mandou, mas mandou na newsletter desse último fim de semana mais informações sobre aquele display doméstico que ele diz, né,
que faz tempo que ele fala que a Apple tá para lançar, que é o display junto com uma caixinha de som, com... É esse já que vai ter o braço robótico também, que todo mundo tá em dúvida sobre qual seria a função e não. Mas ele deu mais informações sobre o que esperar desse produto, né? Ele deu alguns detalhes sobre esse próximo acessório de casa da Apple. E até se alinha com o que a gente já tinha publicado lá no 95 Mac algumas semanas antes, que é o fato desse aparelho ter o chip A18 e também ele vai ter uma tela quadrada. Então isso chama bastante atenção, porque né, a gente está acostumado com telas widescreen ou a tela no formato do iPad, que não chega a ser 4:3, mas é parecido. Então agora a gente vai ter uma tela quadrada aqui, também que não vai ser tão grande, porque o Gaiman falou que vai ser mais ou menos do tamanho de dois iPhones um ao lado do outro. Então não vai ser um acessório tão grande. Tudo indica que a ideia é justamente cortar o preço para que o pessoal compre, né? Porque se o negócio custar mais que um iPad, não faz muito sentido, porque daí é só comprar um iPad e colocar na cozinha, né? Então o preço tem que se fazer um pouco de sentido. E a ideia então é fazer algo menorzinho e justamente para conseguir deixar ali um pouco mais barato. O Gama ele vinha falando, e aí eu acredito que ele possa ter confundido as coisas, porque ele vinha falando desse braço robótico há um tempo, e agora com essa última nota dele, dá a entender que o braço robótico é algo mais pro futuro. Que Uhum. esse novo HomePodzinho, eu vou chamar de HomePod, mas a gente não sabe se vai ser Home Device, Home sei lá o que, mas vou chamar de HomePod aqui. Esse novo HomePad. HomePad, esse HomePad, segundo né, o Gurman, ele teria uma base redondinha, onde vai ser o alto-falante, e ela seria conectada ali por um braço ajustável, não necessariamente robótico, né, mas um braço ajustável que vai lembrar um pouquinho o design do iMac G4, iMac Abajur, né, lindo por sinal. Uhum. Então eu tô curioso, porque né, vai ter esse design redondinho, mas ao mesmo tempo o Gurman disse que não vai ser um produto grande, vai ser um produto pequenininho, né, tamanho de dois iPhones. Então, fico bem curioso aí para saber, mas tudo indica que esse HomePad desse jeitinho, ele chegando que vem, é aquilo que o Gurman tá falando de braço robótico, de isso é um projeto que vai ficar lá para frente, né? Por enquanto vai ser só um braço comum ali mesmo, que provavelmente você vai conseguir ajustar, mas não deve ter nada de robótico nesse modelo que vai chegar no ano que vem. Mas, né, mais um forte indício de que a Apple realmente quer lançar esse HomePad, esse novo produto, para o pessoal colocar em casa para tentar alavancar não só os acessórios dela, né, o mercado de HomePod e afins, mas também para alavancar a venda de acessórios HomeKit como um todo, porque isso, a ideia principal, né, segundo o Gurman, é que esse acessório seja usado para controlar o HomeKit, né, para você usar como uma central HomeKit, controlar ali né, as coisas inteligentes da sua casa. Mas ele também vai ter outras funções, vai ter FaceTime, vai ter câmera, você vai conseguir escutar música, vai conseguir assistir vídeo nele. Então, tô bem curioso para ver esse produto, para ver se também, né, se com isso a Apple consegue convencer mais pessoas a embarcarem no ecossistema de Siri e afins. Porque o HomePod a gente sabe que deu muito certo, né? Ela tentou ali competir com a Alexa, né? Com o Amazon Echo, tentou competir com os produtos da Google, mas o HomePod é bem nichado, é um produto que né, o HomePod Mini até alavancou um pouco as coisas, mas ainda assim nada muito grande, até porque até hoje não vende no Brasil, por exemplo, não vende em vários países, é uma coisa bem restrita. E talvez com um produto com design mais bacaninha, com tela, às vezes isso chama mais a atenção das pessoas e aí mais pessoas ficam com vontade de comprar. Vamos ver o que vai ser, mas de novo, tudo indica que esse HomePad chegue em algum momento do ano que vem, muito provavelmente no primeiro semestre do ano. Beleza, eu fico pensando no. Eu tenho aqui em casa o display do Google, que é naniquinho. Ele até falou, né, que o fato dele de serem como se fosse dois iPhones, o tamanho da tela, é interessante porque esse do Google que eu tenho é o tamanho da tela de um iPhone. Assim como todo mundo que compra um negócio desse, ele foi parar na cozinha, então é o display conectado da cozinha, tá em cima da geladeira. Na maior parte do tempo ele mostra as horas. O meu irmão tem um desse também e mostra. Tem uma galeria de fotos ali dele com a minha cunhada. Eu tentei configurar isso no Google Photos Drive, mas era muita foto, e precisa comprar espaço. Eu falei, quer saber? Deixa pra lá. Dá pra configurar, tipo, foto da NASA do dia também, coisa assim.
E a gente usa ele quase exclusivamente para fazer conversão de medida. Quanto que é 4 tablespoons, quanto que é não sei o que. Então é basicamente isso, né? É o display de receitas, mas que a gente tem um HomePod também, o pequenininho na cozinha. Então tá a fim de ouvir música? Pede pra Siri. Tá? Precisa botar farinha na lista de compras? Pede pra Siri. Daria para usar esse outro display para fazer isso. Na vida, eu comprei isso quando foi em 2018, 2019, por aí. Eu devo ter visto 3 vídeos no YouTube nele e 2 foi para testar, para ver como é que funcionava. Então não é um uso que eu tenho, mas eu também não sou o maior consumidor de YouTube do mundo. Eu não sei. E a Lari também não costuma interagir. Ela não gosta muito de interagir com esse tipo de coisa desse jeito. Pro voz é estranho para ela e tal. Mas eu não sei até onde ela usaria nesse sentido. Então, para usar, por exemplo, na sala de casa, né, é o display para você ver a previsão do tempo, mostra meu calendário, como é que tá hoje. Acho que é para consulta rápida. Tudo isso dá para fazer no iPhone, dá para fazer no iPad, dá para fazer no Mac, mas se for pensar por aí, ninguém compra nada, né? Tudo já dá para fazer com uma coisa que você tem, né? Então, acho que morre um pouco esse contra-argumento, mas é interessante ver o que a Apple vai resolver com ele, que ela não conseguiu resolver com o HomePod, além de, obviamente, um ter tela, o outro não, né? E a Apple Intelligence eu não sei se dá para esperar que ele tenha, porque precisa de chip, né? Ele não vai ter ali 8 GB de RAM, um negócio desse, só para você poder perguntar para a Siri e ela te responder. Não sei se vai ter ali um handoff das perguntas para o seu iPhone, por exemplo, ou para o hub do seu HomeKit, não sei. É interessante pensar como é que funciona essa parte mais de base dele para deixar ele tão poderoso quanto o resto de coisas que tem Apple Intelligence, mas no fim das contas mesmo, acho que ele acaba... Ele pode ser um substituto do HomePod. Não é que a Apple vai matar o HomePod, mas para quem está afim de uma coisa dessa, ela vai promover o display como a solução, mais do que o HomePod mesmo. E não tinha mesmo, eu perguntei e foi quase retórico. Não tinha expectativa dele ser já esse produto com o braço mecânico não, ele vai ser mecânico, mas robótico, inteligente, mexer sozinho ali. Mas se ele tiver uma pegada parecida mesmo com a desse iMac, putz, falo sempre, esse é o produto mais bonito que a Apple já lançou na história da empresa. Então, qualquer coisa que lembre isso, se fizer direito, se for útil, vai ser bem interessante. Pode ter um lugarzinho dele aqui para casa, só por quê? Porque, na verdade, o uso mesmo acaba sendo sempre 1/3 do que você achava que seria quando você vai comprar, né? Sim, sim. É um produto redundante, principalmente para quem já tem HomePod, para quem já tem Mac. Como você falou, dá para controlar a HomeKit por todos esses produtos, né? Então, é redundante, mas se for ver, tudo também acaba sendo um pouco redundante. E aí você escolhe deixar aquele produto, talvez, num lugar específico da casa, só para aquela função. E aí acaba sendo legal. Tem a questão do design também. E eu acredito bem que vai ser nesse caminho mesmo, de que ele vai ser uma alternativa ao HomePod, mas, né, para cada um escolher o que melhor te serve. Até, não sei como que vai ser questão de preço, mas sei lá, o HomePod ele custa $300, o grandão, e talvez até esse com tela seja mais ou menos o mesmo preço, e a escolha seja, você quer o HomePod com o som potente ou você quer o HomePod com mais recursos smart e com telinha, né? E aí a coisa fica ali, né? Um patamar de preço parecido, mas você escolhe o que vai servir melhor para você e cada um tem o seu uso, né? Alguns vão preferir o HomePod grandão para usar como sistema de home theater. Eu mesmo aqui tenho 2 HomePods na sala que ficam ligados na Apple TV. Tem gente que vai preferir a telinha porque vai querer assistir vídeo, colocar receita ali na cozinha. Então tem uso para todos, né? Dá para diferenciar um pouco aí os produtos, mesmo que eles tenham preços parecidos. Mas fico bem curioso para ver esse produto na prática, porque a gente tem escutado cada vez mais sobre ele, então são cada vez mais indícios de que o lançamento está, de certa forma, próximo. Exatamente, então vai ter link disso na descrição também. Agora estamos na situação curiosa de que eu não sei sobre o que vamos falar depois do patrocínio, porque estamos bem no horário limítrofe aqui do que uma das possibilidades de ter produto novo, mas eu vou fazer aqui o patrocínio do episódio de hoje, que é da ExpressVPN, que oferece 2 vantagens enormes para você que depende de Wi-Fi públicos na sua vida, ou para o trabalho, ou na sua vida pessoal mesmo. E para quem acessa expressvpn.com/afonte, você tem um mês de graça para experimentar e depois 3 meses de bônus assinando o plano anual, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/afonte. Então, se você depende de Wi-Fi do hotel, do aeroporto, do shopping, do Airbnb,
vai saber como é que está a segurança desse Wi-Fi. Geralmente ele é de graça, no avião é pago, mas ainda assim os seus dados são uma parte aí do preço da conexão, porque o pessoal, né? Os serviços que oferecem isso oferecem de graça ou por desconto, porque os servidores, os serviços, as plataformas, os aplicativos, os conteúdos, por quanto tempo, qual aparelho você está usando para acessar, são como isso é pago também, para depois ser cedido, emprestado, vendido para instituto de pesquisa ou sei lá, né, onde vai parar os dados. Mas você pode proteger sua conexão com ExpressVPN, fica tudo criptografado e nem ela sabe o que está acontecendo com a sua conexão. E a parte mais bacana é a seguinte, né? Se você usa, e eu sei que você usa streamings, você certamente não está vendo todo o catálogo, porque se você usa só no Brasil, você só vê o catálogo do Brasil, que é menor, é diferente do catálogo de outros países. Então, se você acessar pelos Estados Unidos, você vê o catálogo de lá e tem acesso a coisas, às vezes mais novas, às vezes diferentes, enfim, né? Não só Estados Unidos, qualquer país tem um catálogo específico e você pode acessar o de qualquer um usando a ExpressVPN. Então vai lá, expressvpn.com/afonte, garante um mês de graça para experimentar e depois 3 meses de bônus na assinatura do plano anual. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Muito bem, 10 horas em ponto na gravação aqui. Command R no Apple Newsroom sem novidades. Vamos falar sobre as novidades que pintaram ao longo dessa semana. E eu quero começar com a Apple liberou o firmware novo dos AirPods, que em conjunto com o novo iOS vai oferecer, os AirPods Pro 2 vai oferecer o teste de audição. Enquanto eu estava caçando as notícias aqui pra gente colocar na pauta, fazendo todo o agrupamento, etc, falei, verdade, né? Aí eu fucei nos ajustes, garanti que meus AirPods estavam atualizados, eles estavam. Aí eu lembrei, não está disponível no Brasil ainda? É isso? Por isso que eu não achei? Pois é, aparentemente não está disponível no Brasil. Então, mesmo que você tenha os AirPods Pro 2, mesmo que você tenha atualizado para o iOS mais recente, com o firmware novo, ainda não dá para usar aqui, né? A Apple inicialmente ela tinha falado que ia estar disponível só nos Estados Unidos e Canadá. Depois a Apple falou que estaria disponível em mais de 100 países, mas no Brasil nada. A gente ainda não tem acesso a esses recursos por aqui, o que é uma pena, porque vendo ali os testes, o pessoal que já conseguiu usar, parece ser bem legal. Ele já faz um teste ali para detectar possíveis perdas de audição, e não só isso, mas usa esses dados para ajustar, né, conforme você usa ali os modos de transparência, cancelamento de ruído dos AirPods, transformando eles mesmos em basicamente um aparelho auditivo. Porque aplicativos para fazer teste de audição até existem alguns já na App Store que você consegue usar até de graça, são muito bons inclusive, sincronizam dados lá com o Sound da Apple, mas daí não tem essa parte de ajustar seus AirPods para eles conseguirem, né, compensar por esses sons que você não consegue ouvir normalmente. Então, esses recursos, por enquanto, ainda não funcionam no Brasil, apesar de já estarem disponíveis em vários países com o iOS 18.1 e o firmware mais recente dos AirPods Pro de segunda geração, seja eles USB-C ou Lightning. Se for os AirPods Pro de segunda geração, funciona. Boa. E para quem não vai ter acesso a isso, eu vou deixar na descrição justamente o link de um aplicativo que faz esse mesmo trabalho. Você consegue exportar até a sua audiometria para importar no aplicativo de saúde. Aí o iPhone vai passar a ajustar todo o som dele, independente do app ou do que você estiver usando para escutar, com a sua talvez necessidade aí de algum complemento, de alguma onda, etc. Quando eu fiz o teste, por conta de ter tinido, o resultado que eu vi foi parecido com o que eu já tinha impressão mesmo. Meu ouvido direito e o esquerdo tem um pouquinho de perda auditiva, no direito é um pouco maior, e deu para ver nas curvas mesmo ali da audiometria isso se refletindo. Então, dá para você importar isso para o perfil de acessibilidade dentro do aplicativo de saúde, se você quiser, mas para quem tiver os AirPods 2 e, enfim, né, que esperar um pouquinho mais, vai ter essa função nativa agora também. Mas eu perdi muito tempo hoje de manhã tentando achar isso. Eu falei, não é possível que esteja tão escondido assim, até concluir que talvez o Brasil não estivesse na lista de países onde isso está disponível. Vamos torcer para isso ficar. Agora, também pintou lá no 95Mac nessa semana uma matéria sobre uma pesquisa a respeito de como as pessoas não estão empolgadas com inteligência artificial no iPhone na mesma medida que elas se empolgam quando tem uma melhoria de câmera, melhoria de bateria. Era uma coisa que a gente já, até pela reação das pessoas, uma certa aversão ao tema IA, né, pela overdose, que eu sei que é uma overdose mesmo de IA,
Por outro lado, foi acho que no ADT que eu comentei, né, que falar sobre IA é uma coisa tão ampla quanto falar sobre tecnologia, né? É como se você estivesse, não quero tecnologia do meu iPhone, quero bateria, quero câmera. Mas ainda assim pintaram números aí do quanto que as pessoas não ligam para IA versus outras funcionalidades e até quantas estariam dispostas a gastar a mais ou abrir a carteira só para ter acesso a coisas novas de IA, o que é claro que impacta justamente na estratégia dos iPhones atuais, né? O negócio com IA é que por mais que seja empolgante, né, por mais que seja legal, não é uma coisa tão material que você bate o olho e já sente a necessidade. Diferente, sei lá, olhar a cor nova de um iPhone e achar legal. Diferente de talvez ver um botão diferente e pensar, nossa, como que eu vou usar esse botão? Ou uma tela maior, né, uma bateria, né? Vender uma bateria maior, você convence todo mundo. Todo mundo ama bateria, né? Todo mundo quer ter bateria maior. Aí você fala, tipo, inteligência artificial, pô, tá bacana, mas dificilmente alguém vai comprar um iPhone novo porque tá sem os recursos de Apple Intelligence. Então, tá ali, é legal ter, mas se você não tem, você consegue viver sem. Então é difícil mesmo, né, usar IA para convencer as pessoas a comprarem um telefone novo. E a Apple vem tentando forte. A gente vê que as últimas propagandas do iPhone 16 mesmo, teve uma que foi sobre o controle de câmera, o resto foi tudo sobre Apple Intelligence que nem está disponível ainda. Então, a Apple tenta, mas na prática mesmo, acho difícil, né? Tipo, sei lá, chegar nos meus pais e falar, tipo, olha aqui, né? Apple Intelligence. Falar, tá, e aí, né? Fazer o que com isso, né? A gente sabe que tem coisas legais, mas na prática mesmo, são coisas que não funcionam tanto assim como marketing. Então, acho natural, não é uma surpresa para mim ver esse tipo de pesquisa que as pessoas preferem ter mais bateria do que, de fato, recursos de IA, ainda mais, né, no caso do iPhone, que os recursos de IA não estão nem, né, supostamente chegam hoje alguns, né, não todos. Então, tem isso, né? Na prática, o pessoal se empolga mais com outras coisas. Na pesquisa eles quantificaram e a pergunta isso é importante, né? Qual que é o seu principal motivador para fazer upgrade de telefone? E aí 61% disseram bateria, 46%, e dá para escolher mais uma categoria, né? Já deu mais de 100% aqui, mas 46% disseram mais armazenamento e 38% disseram funções melhores na câmera. Eu imaginaria que a câmera seria até um motivador melhor ou maior, né, do que bateria, porque câmera é sempre o que chama mais atenção e coisa assim, o que mostra que talvez as pessoas estejam já satisfeitas com a câmera que elas têm no bolso, o que é interessante. E aí, para você seguir motivando as pessoas a comprar o quê? Você joga IA agora na câmera, né? Mas, de qualquer forma, de um lado você tem 61% com mais bateria, do outro, funções de câmera com 38%, e no fim da lista, na verdade, IA só com 18%. Tem um ponto importantíssimo que é esse que o Felipe trouxe logo no começo, né? É difícil hoje em dia ainda tangibilizar o que significa o benefício que a IA vai te entregar, né? Porque IA pode significar tudo, né? Então, metade das pessoas que foram entrevistadas falou que elas não estão dispostas a pagar a mais para acessar a IA no telefone, ou seja, o pessoal quer que isso seja nativo. Óbvio, né? Eu também quero que tudo seja de graça. Então, ainda assim, não estou disposto a pagar a mais por isso. E eles concluíram também que só 10% de quem tem um telefone estão usando IA hoje em dia para tarefas tipo editar foto, 12% só usam IA generativa, serviços tipo ChatGPT, e só 14% falaram que estão empolgados com recursos futuros de IA. Tem a questão de que muita gente... Eu não gosto muito do argumento, mas eu vou trazer ele aqui porque esse é um argumento válido também, né? As pessoas usam IA sem saber que elas estão usando, quando elas usam o Instagram, a IA que define... Mas não é sobre isso que estamos falando, óbvio, né? É um benefício, é como um produto, né? E é você usar a função de revisão de texto, de sugestão de texto, o incumpridador de texto, o encurtador de texto. É isso, né? No caso de foto, a gente vai comentar já sobre o que pintou no beta do iOS 18.2. Então, tudo que você pode encapsular como não uma funcionalidade, mas um produto mesmo, né? Você pode dizer que o Image Playground é um produto dentro do iPhone que te entrega um benefício. O Genmoji é um mini produto dentro do iPhone que te entrega um benefício. Então, acho que é mais por aí. Mas vamos ver, né? Eu fico curioso para saber, por exemplo, no ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, como é que vai estar esse equilíbrio entre as coisas, porque todo mundo vai ter uma ideia melhor do que significa você ter IA no telefone e vai parar de ser ter IA no telefone, vai voltar a ser ter funções novas que são possibilitadas por meio da IA, que as pessoas não precisam saber que foi a IA que possibilitou esse tipo de coisa.
Mas enfim, vai ter o link para essa pesquisa aqui na descrição. Agora, antes de falar sobre o que pintou no beta do iOS 18.2, eu vi que o Felipe publicou uma matéria exclusiva no 95Mac falando sobre uma novidade que deve pintar na App Store. Diga lá. Na verdade, né, não é nenhuma novidade na App Store, é uma nova App Store, basicamente, pelo que a gente escutou, pelo menos. Segundo fontes do 95Mac, com quem eu conversei, a Apple está trabalhando numa App Store alternativa, né, numa segunda App Store, focada só em jogos. Basicamente, a Apple trazendo o Game Center de volta. O Game Center, ele foi lançado acho que lá no iOS 4 e ele tinha um aplicativo dedicado. E aí, em algum iOS, o aplicativo sumiu. A Apple escondeu. A Apple quase matou o Game Center, ele ficou bem esquecido. Aí, nos últimos anos, eles deram uma atenção maior por causa do Apple Arcade. Só que hoje é escondido lá nos ajustes. Né? Não existe mais aquele aplicativo do Game Center que você entra, tem nos ajustes, e aí cada jogo implementa o Game Center do seu jeito dentro do jogo. Mas tudo indica, pelo que a gente está vendo aqui, que a Apple vai fazer um novo aplicativo, uma nova loja de jogos dedicada, né, um ícone separado da App Store, que você vai entrar e aí só vai ter jogo. Vai ter jogos da App Store, jogos do Apple Arcade. Vai funcionar mais ou menos, segundo o que foi descrito pra gente, como o aplicativo da Xbox, para quem tem Xbox conhece, que você tem lá, baixa o app, você consegue ver os joguinhos que você tem no seu Xbox, consegue gerenciar seus amigos, consegue mandar mensagem para eles, consegue pesquisar jogo, adicionar jogo na sua biblioteca. Então vai ser mais ou menos, né, um hub de jogos, mas para iOS. Então ali você vai ter, né, de novo, jogos da App Store, jogos do Arcade, vai ter a conta do Game Center vinculada nesse aplicativo para você ver seus amigos, pontuação, desafios. Vai ter conteúdo editorial também, né? Igual na App Store tem lá a aba Today, então vai ter conteúdo editorial focado em jogos. Esse aplicativo a Apple está desenvolvendo supostamente para ser lançado no ano que vem. A gente não sabe se vai chegar num iOS 18.4. Eu chutaria iOS 19, acho que é uma coisa para iOS 19, mas a ideia é lançar no ano que vem. E aí mostra que a Apple realmente ela tá empenhada em convencer as pessoas de que os aparelhos Apple, de que o ecossistema Apple, ele é ótimo para gamers, né? É algo que ela vem tentando mostrar, né? Sempre aquele discurso de olha como o iPhone roda jogos de console, agora tem como portar jogos de Windows para Mac, né? Agora o Mac com chip M, os chips Apple Silicon em geral, né? O iPhone, iPad também, eles conseguem rodar jogos mais avançados, tem o Ray Tracing. Então a Apple está tentando convencer primeiro os desenvolvedores a embarcarem na plataforma, a trazerem os jogos para a plataforma, mas também tentando convencer os usuários que a plataforma é legal para jogos, porque não adianta nada você ter os jogos, como a gente até viu uma pesquisa recentemente, que os jogos estão lá, mas o pessoal não se interessa muito, porque a plataforma ainda, né, é aquela coisa fechada, não é uma plataforma muito legal para quem realmente é gamer, que tem aquela coisa de competir, de ver ponto, um lugar dedicado para isso. Então parece que a Apple vai dar uma atenção maior para isso no ano que vem, começando aí com essa App Store de jogos, basicamente. Eu olhei essa notícia do ponto de vista de concorrência da Epic Games Store e das outras lojas de aplicativos que a Apple vai ser obrigada a aguentar agora no iPhone na Europa, mas é inevitável que seja no mundo inteiro. Então, é engraçado como... E eu penso nisso com frequência, né? Toda vez que aparece o ícone do Game Center que carregou lá em algum joguinho que eu abri, eu falo, nossa, é verdade, né? Ele é um traço vestigial de outra... Ele é o dente do siso do iOS, porque ele tá lá esquecido, mas ainda existe. Né? Tem jogo que deixa ali, né, ainda tem achievements, tem troféuzinho, etc. Mas é uma coisa que tá bem esquecida ali. Então, assim, o mercado de jogos, já falei sobre isso aqui, né? O mercado de jogos e games no mundo inteiro, ele fatura mais do que cinema e fatura mais do que música. Juntos, somados, é o mercado um dos mais rentáveis da história do mundo digital. Então, a Apple está deixando muito dinheiro na mesa, não dando apoio do jeito ou atenção que seja para esse mercado na medida que ela poderia, e não é coincidência justo agora que ela vai ser obrigada a abrir o iOS na Europa, ela vai voltar a dar mais atenção para isso, aparentemente até deixando essa App Store dedicada para jogos. E quer saber? Essa situação é a situação garoto propaganda perfeito para o quê? Você falar que se você fomentar a concorrência, tudo sai ganhando, né? Porque se ela está fazendo isso agora, talvez em reação justamente a essa abertura, quer dizer que o sistema funcionou, né? O que é interessante de observar, mas seja como for, vamos ver como é que vai ser. Eu imagino que
Porque hoje em dia, você olha a aba de jogos lá, a própria aba do Apple Arcade, é uma coisa... Não encaixa, até hoje não encaixa muito bem no Meio esquema maior perdida, da né? App Store. Exato, né? Então ter uma coisa só para isso é interessante, da parte estratégica é bem interessante, vamos ver o que vai rolar. E também de parte estratégica, a Apple, eu entendi como um revés para a Apple nessa semana, surpreendente inclusive, que tanto o Disney Plus quanto o aplicativo da Hulu, e a Disney ela é dona acho que de 40% da Hulu, uma coisa assim, vão parar de permitir a assinatura por meio da compra interna da App Store. Por que isso é relevante? Além do óbvio, né? Porque a Disney e a Apple sempre foram muito parceiras, por conta até do histórico, em respeito à amizade que o Steve Jobs tinha, com a proximidade que o Steve Jobs tinha com a Disney, ter todo o lance da Pixar, né? Então, a Disney foi a única que topou a ideia de fazer um aplicativo pro Disney Plus, do Disney Plus pro Vision Pro. O app não tem nada a ver com o que foi mostrado lá no evento, mas ainda assim, a Disney é a única que tá marcando presença. Exatamente, né? Então eu achei... não do ponto de vista prático, mas do ponto de vista simbólico, gigantesco o fato da Disney tá deixando de lado as compras internas da App Store. Exato, também pensei mais por esse lado simbólico mesmo, porque como você falou, elas são parceiras de longa data. Toda vez que a Apple anuncia algo relacionado a filmes, a Disney tá lá. Lembro quando Steve Jobs foi anunciar a loja de filmes do iTunes. Acho que a primeira que ele mostrou, a primeira parceira foi a Disney, sempre Disney, né? Eu usava, antes do Apple TV Plus existir todo exemplo de, filme no dispositivo era alguma coisa da Disney. Lembro que no primeiro iPad, né, o Jobs mostrando o Up Altas Aventuras do iPad. Então, o Disney sempre esteve presente ali dentro da Apple de alguma forma. Então, essa decisão da Disney de cortar, né, laços com o sistema de pagamentos da App Store é bem significativo nesse ponto mesmo, né? De certa forma, um indício de que eles não estão mais tão amiguinhos assim. Então, para resumir aqui a história, a Disney basicamente tirou o sistema de compras internas do aplicativo deles, algo que hoje já é possível. A Apple mudou a regra lá em 2022 para que aplicativos de que distribuam música, filme, livro digital, esses aplicativos podem redirecionar o usuário para um site externo para terminar a assinatura lá, né? Daí você não precisa fazer a assinatura direto ali pelo aplicativo. Então a Disney tirou as compras internas, logo ela não paga mais comissão para a Apple, porque quando você assinava o Disney Plus ali pelo aplicativo do Disney Plus do iPhone, no iPad, Vision Pro, qualquer plataforma da Apple, parte do valor da assinatura ia para a Apple, né? Porque tem a comissão aqui de 15 a 30%. A Disney fazia parte de um programa da Apple para plataformas de streaming que reduzia essa comissão para 15%. A Apple lançou um programa para essas plataformas, se não me engano, a Amazon também faz parte desse programa. Tem outras ali, mas até a Apple rebateu, eu vou entrar nisso logo após. Mas a Disney pagava ali 15% de tudo que ela ganhava dentro do aplicativo para a Apple, mas agora ela cortou de vez isso. Por enquanto, quem já assinava continua, mas eu até tentei aqui, baixei o Disney Plus no celular zerado e realmente já não tem mais como assinar pelo aplicativo. Aparece a mensagem, conclua sua assinatura em disneyplus.com. Então, agora os usuários são redirecionados para o site e aí lá eles fazem assinatura direto com a Disney sem pagar taxas para a Apple. Primeiro de tudo, né, voltando ao que a gente disse, é significativo por conta das duas empresas terem essa parceria de longa data, então chama a atenção para que talvez algo não esteja mais tão bem entre elas, ou que realmente, né, a amizade e negócios à parte. E também a Apple parece não ter gostado muito, porque a gente, né, foi atrás da Apple para ouvir se eles tinham algo a dizer, e a gente conseguiu uma declaração de um porta-voz da Apple, né? O porta-voz ele deixou bem claro ali que aquele discurso sempre, né? Tal qual como a Apple já fez com a Netflix, Spotify. O discurso foi: nós ajudamos a Disney a impulsionar todos os aplicativos deles através da App Store, que a Disney se beneficiou da App Store todos esses anos para divulgar não só o Disney Plus, mas jogos, aplicativos dos parques temáticos. Então o discurso da Apple foi mais ou menos esse lá, né? Tipo, poxa, eles estão sendo. Não foi nessas palavras, mas foi tipo, eles estão sendo ingratos, né? Ajudamos eles todos esses anos e agora eles não querem mais pagar. Eles também reforçaram que a Disney fazia parte desse programa chama Apple Video Partner Program, que, de novo, reduz a comissão
que eles precisam pagar para a App Store de 30% para 15%, e também coloca ali os conteúdos da plataforma na busca universal da Apple TV, na Siri. Então toda aquela integração bonitinha que a Disney tem com os aplicativos faz parte desse programa, e junto com isso vem a redução da comissão. Então a Disney já se beneficiava dessa comissão reduzida, e mesmo assim não, né, mesmo assim ela acabou preferindo não pagar nada, né? Porque entre reduzido e nada, nada é mais barato. Então, pensando do lado de dinheiro faz sentido, mas até resgatei isso na matéria que eu publiquei do 95Mac. No comecinho do ano, o Bob Iger, que é o CEO da Disney, ele deu ali umas declarações já sugerindo que a Disney ia fazer o que fosse preciso para cortar custos, né? Que ele falou cortar custos da aquisição de usuário, ou seja, diminuir o tanto que eles gastam para atrair novos usuários, né? Eles querem crescer e querem cortar esses custos de marketing também, segundo umas declarações que ele deu lá em abril. Então, acredito eu que isso faça parte, né, de esses 15%, melhor ter para eles do que ficar pagando ali para a Apple, mesmo que seja 15 e não 30. Mas tá aí, eu fico curioso agora pelas cenas dos próximos capítulos, porque como o Marcos falou, Disney foi a primeira que lançou aí um aplicativo de streaming para o Vision Pro, né, uma grande parceira da Apple, e não sei se isso vai afetar a partir de agora a amizade das duas empresas, porque como deu para ver com base aí na declaração do porta-voz da Apple lá pro 95Mac, a Apple não ficou tão feliz assim com essa decisão da Disney. A Disney está passando por um momento meio complicado, porque o Bob Iger, ele fez uma pataquada durante... Ele é a segunda vez que ele é o CEO agora, né? Até parecido com o Steve Jobs, mas o contexto é bem diferente. Ele foi CEO da Disney de 2005 a 2022. Nesse período, ele fez ela crescer mais de 400%. Não é gigantesco, mas ok, não acompanha o resto de tecnologia também, que todo mundo cresceu 2, 5 mil por cento nesse período, mas ainda assim ele mandou bem. Aí ele falou, gente, estou saindo do cargo de CEO, eu indico, outro Bob, é o Bob Iger, eu indico o Bob Chapek, que é meu parça aqui, ele vai mandar bem. Esse Bob Chapek só fez bobagem, a ponto de que o painel despediu o Bob Chapek e o Bob Iger voltou como CEO. Só que desde que ele voltou como CEO, tirou o brilho dele ter sido esse CEO que mandou bem, porque ele tropeçou na hora de fazer o plano de sucessão. Ele ia ficar por 2 anos... Ao fim dos 2 anos, falou, quer saber, vou ficar por mais 2, tá? Aí agora ele confirmou que em 2026 ele vai sair mesmo. E nesse período, especialmente o Disney Plus, não é que foi um fracasso, que tá indo muito bem, obrigado. Mas ele não conseguiu usar todo o potencial que ele tinha de ser o streaming da Disney, pelo amor de Deus. Com Star Wars, com os quadrinhos lá, que eu sempre confundo com a Marvel, né? Então, eu sempre confundo com a DC, foi mal todo mundo. Então tem um monte de franquias que eles não conseguiram fazer dar muito certo. Tem todo o lance dos parques, até durante... É curioso que na pandemia a Disney teve o maior crescimento da história dela, justamente com parques fechados, cruzeiros também, que é uma divisão gigantesca. Então é muito curiosa a situação toda que a Disney se encontra. E o Bob Iger, poxa, é uma pena, ele sempre foi visto, e ele é mesmo um líder muito bom, mas deu muitos tropeços aí ao longo dos últimos 2 anos, né? Do lado da Apple, claro, que além de ser significativo o fato dessa parceria estratégica histórica das duas empresas ter encontrado uma dificuldade, ela está bem ressentida, né, como o Felipe falou aí, sobre isso, do jeito que ela está falando, e vamos ver mais pra frente como é que vai ser. E é curioso pensar na época do Jobs, né, que evento da Apple, vamos parar tudo por 3 minutos, gente, dá play aí no trailer de Piratas do Caribe, e o Jobs fazia todo mundo esperar por 3 minutos ver o trailer de Piratas do Caribe. Ah, agora você vai poder ver aqui. Agora a série também. Bota um pedaço de episódio de Lost aí. Todo mundo assistia um pedaço de episódio de Lost. Cara, já foram 10 minutos de nada aqui, né? Então eram outros tempos, né, de eventos. Então, acho que parece uma notícia besta, mas o que ela significa é muito maior até. Então vamos ver se isso vai render frutos pra lá ou pra cá, né? Se vai ter um distanciamento, não vai, mas do lado da Disney... é positivo, né? O pessoal gostou, investidores gostaram, que não vai ter que pagar a comissão para a Apple porque sobra mais ali para ela. Mas é aquela coisa, né? Negócio, amigos à parte, acho que isso ficou bem claro aí nessa situação. Eu atualizei aqui o Apple Newsroom, sem novidades, então vamos seguir sobre o lado beta do iOS 18.2 que pintou na última semana. O Rambo testou, a gente fez um review bem aprofundado de cada uma das funções ali que pintaram, mas é claro que o Felipe Espósito tem as próprias impressões.
a respeito disso. Então, quer contextualizar o pessoal sobre o que aconteceu e também falar suas impressões sobre especialmente as IAs generativas de imagem, que eu acho que foi o que mais chamou atenção? Então, a Apple finalmente liberou um beta do iOS 18.2, que eu tô chamando de o iOS 18 final, né? O que a Apple anunciou na WWDC, que era o que deveria ter sido lançado em setembro, finalmente está chegando em beta ainda, e um beta bem restrito, mas agora a gente consegue ver mais do Apple Intelligence, e há pouco a gente até falou, o pessoal não consegue enxergar muito o que fazer com o Apple Intelligence. Agora tem uma coisa que, para quem eu mostrei, todo mundo ficou com vontade, Genmoji. Acho que o dia que a Apple fazer um comercial falando que iPhone 16 tem Genmoji, que estiver disponível, aí ela até consegue vender mais iPhone usando IA. Então eu acho que esse tipo de coisa convence mais as pessoas, porque é divertido, é legalzinho. Mas primeiro aqui a notícia em si. O 18.2 Beta ele traz o segundo lote de Apple Intelligence, né? O 18.1 ele veio lá com o Writing Tools, que é revisão de texto, resumo de notificação, e é basicamente isso. No 18.2 que tá chegando a parte mais divertida. A gente tem Genmoji, que você pode gerar emojis. Tem o Image Playground, que daí você consegue não criar só emojis, mas criar imagens, seja baseado em fotos que você já tem ou em descrição, né, com o que você escrever. Tem também aquele recurso do iPhone 16 que você segura o Camera Control e aí ele abre uma tela e escaneia o que a câmera tá vendo para dizer o que é aquilo, né, o que você tá olhando. E tem também a tão esperada integração com o ChatGPT. Então agora a gente consegue usar o ChatGPT através da Siri e isso também é bem legal. Tem algumas outras coisinhas, o Mail novo com categorização inteligente, mas o essencial mesmo que chama mais atenção é essa parte de Apple Intelligence que inclui Genmoji, Playgrounds, ChatGPT na Siri e a busca visual do iPhone 16. O que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei, que realmente assim me tirou risadas, foram os Gemoji. Cara, os Gemoji são muito legais. Tipo, um recurso. Eu testei Writing Tools, é uma coisa que, tipo, ok, legalzinho ter. Mas o Genmoji, eu olho para aquilo, eu vejo as pessoas usando. Eu mostrei para alguns amigos e todo mundo se divertiu. Eu, né, tenho né, um grupo ali com o Adorno, com o William. A gente passou o fim de semana criando Genmoji de tudo quanto é coisa possível. E é muito legal. Fiz de emoji de caipirinha, de feijoada, coisas que a gente não tem em emojis normais, né? Que ficaram excelentes, por sinal. Tem lá no Threads, eu postei alguns exemplos lá para quem quiser ver. Fiz representações minhas, com foto minha, de amigos, no Image Playgrounds, e tudo isso é muito legal. O Playgrounds ainda assim, tipo, brinquei um pouquinho ali, legal, dá pra fazer um desenho meu, mas não me importei muito. Agora, ter os emoji ali pra você tá falando de um assunto, aí você, igual, né, no caso, caipirinha, pô, não tem emoji de caipirinha, digita aí caipirinha. Em 30 segundos você tem um emoji de caipirinha e o mais legal é que é muito fiel ao estilo de emoji que a Apple tem mesmo. Então fica parecendo que é uma coisa oficial, fica muito bonitinho. Essa que é a parte mais legal dos Genmode. Eu fiz também Genmode lá de algumas comidas da Georgia. Enfim, inventei um monte de coisa e tudo fica muito legal. Às vezes sai uma outra coisa meio esquisitinha, mas em geral, assim, eu curti muito Genmode. Acho que vai ser o recurso mais popular dessa atualização que vai convencer as pessoas a atualizarem. Esse emoji normal, quando tem emoji novo, o pessoal já atualiza. Imagina você poder criar infinitos emojis. Isso é muito legal. E aí, como eu falei, tem Quantos nanosegundos você levou pra fazer um emoji de Pierogi? Então, né, tem isso também. Eu testei com vários tipos de comida, né? Fiz comida da Geórgia, fiz comida do Brasil. Uma que eu não consegui, que deu um trabalho, que o Rambo tava até conversando com ele. Porque caipirinha o sistema sabia. Caipirinha, ele reconheceu. Feijoada, sabia. Coxinha, ele não sabia. E aí virou um impasse, né? Eu fiquei conversando com o Rambo. O que a gente pode descrever pra fazer uma coxinha sem falar coxinha? E aí foi aquela tentativa, tipo, um salgado frito que parece uma gotinha. E aí foi até chegar em um emoji que realmente parecia uma coxinha, mas sim, com uma descrição longa e absurda. E aí saiu uma coxinha. Com brigadeiro foi a mesma coisa, ele não reconhecia brigadeiro. Aí eu falei, tipo, não, bolinha de chocolate com um papelzinho embaixo e granuladinho, saiu um brigadeiro perfeito, né? Então tem essas coisinhas. Eu lembro, tinha aquele site, acho que era o Omegle, que você caía num bate-papo com uma pessoa aleatória do mundo.
E aí, a gente tava na agência uma vez e tinha um papo de que gringo não conhece brigadeiro, né? Porque uma coisa só tem aqui, né? E aí a gente resolveu fazer o teste. Caía na sala com um gringo lá e mandava uma foto. Escuta, o link pra foto. O que é isso aqui? Nenhum gringo sabia. Sei lá, é um cupcake. Não tem o conceito de brigadeiro, né? Então, eu ia falar, quando eu vi o negócio da coxinha, eu pensei justamente do brigadeiro, fazer esse teste também. E saiu sei lá, um brigadeiro de coisa como é que chama? Bombeiro, sabe? O brigadier, assim, né? Então, beleza, já fizeram esse teste por mim. Não, o brigadeiro, né, com a descrição bonitinha, dá pra fazer brigadeiro, dá pra fazer bastante coisa divertida com o Genmode. De novo, acho que vai ser febre, o pessoal vai curtir, vai usar muito. É um recurso muito, muito, muito bacana. O Image Playground, como eu falei, dá pra você selecionar uma foto sua e transformar ela em desenho. A Apple, ela não deixa você gerar nada realista. Então é tudo, você consegue escolher ou ilustração que parece, sei lá, um filme da Pixar, assim, né? Você cria o seu avatarzinho ali parecendo um personagem de filme da Pixar, ou tem uma ilustração mais parecendo um rabisco mesmo, um desenho, né, feito à mão, mas não tem nada tão realista. Mas pelo que eu peguei de fotos minhas e fiz ali, é uma representação bem bacaninha, com rosto, com detalhe de óculos, assim, pega tudo muito legal, e aí você consegue dando alguns prompts para tipo, muda o fundo para isso, coloca um cachecol, coloca uma touca. Então você consegue personalizar um pouco, mas também dá para, não é só com pessoas, se quiser gerar uma coisa do zero, você consegue também. Mas de novo, tudo em ilustração, nada tão realista. Tem também o recurso varinha mágica, que daí é só para iPad. Você desenha, sei lá, no Notas, faz um rabisco lá com o Apple Pencil, aí você circula e ele usa o Apple Intelligence para transformar isso numa ilustração, né? Até fiz lá, tipo, um teste. Desenha uma bola azul, coloca uns negocinhos verdes no meio, vira o planeta Terra. Então, você consegue fazer esse tipo de ilustração. E aí também dá para colocar uns prompts para você ir ajustando o desenho conforme você quer, tipo, mudar alguma coisa. Mas são recursos muito legais. Agora, outra coisa que eu gostei muito foi a integração com o ChatGPT, que isso eu senti que mudou muito. Eu já uso o GPT, eu tenho o app do GPT instalado, mas é aquilo, toda vez que envolve usar um app de terceiro, muitas vezes eu acabo esquecendo num momento em que seria útil. Tipo, eu sei que eu tenho o GPT, que eu posso usar o GPT, mas às vezes no dia a dia ali eu acabo esquecendo. E agora, tendo na Siri, eu já vi que eu tô usando o GPT muito mais. E aí você consegue, por via de regra, porque assim, são duas coisas. A Apple tá trabalhando nos novos modelos de linguagem da Siri, que ainda não estão disponíveis, não vem no 18.2. E aí seria que meio a Siri tendo seu próprio chat GPT. E aí, quando a Siri não conseguir responder algo, ela vai jogar pro GPT responder, né? Mas você consegue já dar o comando direto, falar, pergunta pro GPT tal coisa. Aí a pergunta já vai direto pro chat GPT. Eu até, no sistema, ela tem umas configurações para você, porque por padrão, toda vez ela pergunta, enviar pro chat GPT, você tem certeza que quer enviar pro GPT? Mas você consegue desativar esse prompt para já mandar direto, eu fiz isso, porque eu já uso GPT todo dia, então, vamos lá, né, vamos usar GPT. Então, pra mim, só de ter o GPT na Siri, a Siri já ficou 500 vezes mais útil, né? Que, em teoria não é a Siri que tá ali, mas é na interface da Siri. Tem o... agora sim, pra mim, o Tap to Siri fez muito sentido, porque eles colocaram que você dá 2 toques naquela barrinha de fecha apps do iPhone e ele abre o teclado pra você digitar. Uhum. Até me empolguei aqui agora, bati a mão no microfone, mas que o recurso é muito legal. Você dá 2 toquinhos ali, aparece o teclado e você já começa a conversar com o GPT. Então, assim, pra mim, usando no dia a dia pra perguntar coisas, é muito bacana. Inclusive, como é o GPT por trás, funciona em português. Você consegue digitar um comando em português e aí a resposta já vem em português também, né? A Siri em si tá em inglês, mas você consegue interagir com o GPT em português. Também tem GPT dentro dos Writing Tools agora. Então, você abre os Writing Tools da Apple, mas embaixo tem o campo de texto do GPT. E você também consegue interagir com isso em português. Então, sei lá, você digitou uma nota inteira no Notas do iPhone em português, aí você usa o GPT e fala, traduz isso aqui para inglês usando tais critérios. Funciona muito bonitinho, dá para fazer tradução, dá para corrigir texto, dá para gerar texto, porque o Writing Tools da Apple não gera texto. Ele só corrige texto ou resume. Mas com o GPT você consegue gerar texto dentro dos apps da Apple. E acho que essa é a maior vantagem. De novo, eu tenho GPT, eu tenho instalado, mas às vezes você esquece de usar no dia a dia. Agora tá ali dentro do Notas, tá dentro do iMessage, tá dentro da Siri. Então,
você acaba, né, usando ali de uma forma mais seamless, né? De uma forma sem Atrito. intermediações. Isso, sem atritos. Então, isso ficou muito legal. Eu curti bastante. O Mail novo eu achei meio confuso, porque o Mail agora ele tem 4 categorias, que eu acho que é primário, transações, tem a parte de marketing, não lembro qual outra agora. Updates, é isso, updates. E aí tem uma categoria todos, mas a categoria todas fica escondida, então, né, quem quer ver o meio do jeito antigo já tá meio esquisitinho. A separação às vezes não é tão perfeita, porque também é processado on device, ele entende ali o que é o e-mail, usa Apple Intelligence para isso e aí joga para cada categoria. Mas pelo menos esse primeiro beta eu ainda não consegui me acostumar muito bem. Mas tirando isso, esses recursos que chegaram agora no 18.2 são bem impressionantes. E mais duas, né? Mais uma coisa, na verdade, que é a busca visual do iPhone 16, que a Apple anunciou na Keynote, não tinha nem no 18.1 beta, agora tá chegando. Mas falar pra você que isso, não que seja ruim, mas que eu estava esperando outra coisa. Tá. Porque, basicamente, a Apple colocou GPT e Google Lens no botão do iPhone 16. Porque você aperta, se segura ele, aí ele abre uma tela. Só que daí você, primeiro, não. Pelo menos nesse beta, não é nada automático. Você tem que clicar e tirar uma foto, ele congela a imagem. E aí, com a imagem Uhum. congelada, ele faz uma busca. Eu achei que seria algo mais tipo, apontei pro bicho, ele já vai mostrar um pop-up. Não é tão automático assim. Você tem que clicar. E aí, quando você clica, aparecem dois botões: Ask ou Search. Ask, ele usa o GPT para te dizer o que tá na foto. Search, Uhum. ele usa o Google Lens para identificar, enfim, buscar no Google basicamente aquilo que você tá vendo. E eu fiquei tipo, tá, mas todo esse AUE, toda essa exclusividade pra usar GPT e Google, achei que ia ter mais coisas da Apple ali. E não. Tanto que eu fiquei, nossa, dava pra ter esse tipo de busca, sei lá, no botão de controle ali do iPhone 15, mas Apple, né? Então, isso eu fiquei decepcionadão de novo. O recurso é legal, é muito legal você apertar um botão, tirar uma foto e o GPT já te respondeu o que é. Eu até fiquei brincando pela cidade, tipo, apertei, né? GPT, que é isso? Essa é a árvore e tal. GPT, onde é isso? Isso parece ser um bairro de Londrina. Então, Ah, que tipo, é legal. legal. Funciona muito bem. Mas, de novo, eu achei que teria mais da Apple e talvez menos das parceiras, ou talvez algo mais automático também. Só, sei lá, apontar pra minha gata, ele já reconhecer, mas você tem que segurar o botão, depois clicar na tela para tirar a foto, aí ele congela, faz um brilhinho e pergunta se você, né, quer responder com GPT ou com Google. Mas em geral, o 18.2 acho que é a atualização que todo mundo espera do iOS 18. Uhum. A gente até comentou. Foi um comentário meio frequente na semana passada, a gente até repercutiu no ADT, que é assim. Imagina que legal se esse tivesse sido o iOS 18.0, né? A Apple por 2 meses quase aí perdeu um prazo importante. E aí vai chegar aquilo que eu comentei que ia acontecer. Daqui a uma semana, daqui a um mês, não vai ter feito a menor diferença ter atualizado, ter atrasado para chegar essa atualização, né? Esse negócio de você abrir a busca visual e ele não pegar o contexto do que está no stream do vídeo em tempo real, mas sim da foto, eu acho que muita gente vai ter essa quebra de expectativa, mas é uma coisa que essa tecnologia em escala falta um pouquinho para chegar, né? Nos óculos da Meta, ela falou: a gente está trabalhando para ser possível de você estar olhando só pro gato e falar que gato é esse? Ele responder. Hoje em dia você tem que tirar a foto, né? Você tem os óculos, você sabe disso. É o mesmo fluxo. Você tira a foto, aí você pergunta e ele te entrega o que é, né? Não tem ali um stream de vídeo em tempo real para ele interpretar o mundo, porque ainda esse processamento ainda é custoso da parte de hardware mesmo, né? Não dá para ficar fazendo isso, porque é que nem, pensa na Siri sempre escutando, né? O microfone está o tempo inteiro escutando o que está acontecendo e jogando isso fora em tempo real até a hora que você fala a palavra que dispara a Siri. Daquele momento em diante, ela passa a processar o que está sendo dito, né? Então tem que ser uma coisa meio parecida com o vídeo, o stream do vídeo. É o tempo inteiro capturando, jogando fora, porque senão você fica o tempo inteiro interpretando o que está acontecendo ali e você gasta muita GPU, no caso das IAs, meio à toa, né? Mas essa pesquisa ainda é interessante fazer os testes. No fim de semana eu testei com o GPT. Eu tava no açougue com a Lari e aí tinha lá aquela carne bananinha, né? Falei, deixa eu ver se o GPT vai tropeçar
Aí eu botei no chat GPT, escuta, em inglês, né? Banana não é fruta? O que tá acontecendo aqui? Ele falou, não, então, né, tem a bananinha, que é um pedaço ali do meio da costela, tal, que a carne. Eu falei, olha, acertou. Achei que não fosse acertar, acertou. Então é para esse tipo de pesquisa, coisa mais pontual mesmo. Mas o caminho, óbvio, é que já não, né? No espaço infinito de tempo que a gente brinca, vai ser apontar a câmera, ele vai interpretar e te entregar ali qual é o benefício. Disso tudo, então, o que você acha que vai usar mais vai ser mesmo integração com o GPT para texto. Com certeza, GPT integrado na Siri e também Genmoji, que Genmoji é muito legal, vocês vão amar. Parece até um executivo da Apple falando, né? Mas vocês vão amar o Genmoji. Tô muito orgulhoso do que o time trabalhou really hard para trazer isso para vocês, etc. Beleza. E uma coisa que a gente tá falando sobre tudo que vai chegar, tudo que tá chegando, tô de olho aqui no Apple Newsroom, nada ainda, mas o que não deve chegar tão cedo, até teve uma exploração sobre isso lá no 95 Mac, é o novo iPad, o iPad nada, né? O iPad Boi 11, e até um porquê de que a Apple tá demorando para atualizar essa versão do iPad, né? Pois é, porque até algum tempo o Gurman chegou a falar, a Apple tá planejando atualizar os iPad mini e o iPad de entrada. A gente teve aí o iPad mini 7 lançado recentemente, que é a mesma coisa, mas com o chip 17 Pro. Porém, o iPad nada ficou um pouquinho esquecido, né? Ele não foi atualizado e o modelo atual ele tem o chip A14, né? O A14 é o chip do iPhone 12, se eu não me engano. É isso, o A14 Bionic é o chip do iPhone 12, então já é um chip consideravelmente antigo, mas é o chip que está dentro. É, é muito chip, é muito iPad, é muito iPhone. Mas o iPad 10, que é o modelo de entrada hoje, ele tem o chip A14 do iPhone 12. Por consequência, ele não tem Apple Intelligence. A Apple trouxe ele meio que expressa, mas né, colocou o A17 Pro já numa forma de colocar Apple Intelligence também no iPad mini. Dá pra ver que a Apple quer trazer Apple Intelligence para tudo. Toda a linha iPhone 16 tem o chip do ano para ter Apple Intelligence. iPhone SE vai ter um chip atualizado para ter Apple Intelligence. Então fica a pergunta, né? Pô, e o iPad 10, ele não vai ter Apple Intelligence? E, né, de fato parece que esse ano a gente não vai ter uma atualização do iPad 10. E talvez seja por conta da questão do chip mesmo, né? Porque a Apple acabou de colocar o A17 Pro no iPad mini, né? O mini não ganhou o A18, ganhou o A17 Pro. E aí, sei lá, daqui a pouco ela lançaria o iPad 10 com a 18, talvez ficaria uma situação meio esquisita, né? Tipo, pô, nem o mini que não é um de entrada, é considerado já um modelo mais intermediário, não ganhou o chip do ano, aí o iPad 10 vai ganhar, né? Então, talvez ela vai segurar um pouco mais a atualização do iPad 10, vai esperar um pouco mais, vai esperar o A18 já não ser tanta novidade assim, para daí ela pensar em trazer sei lá, talvez até o A17 Pro ou o A18 para esse iPad de entrada, que é uma má notícia para quem, né, quer comprar o iPad baratinho e quer usar Apple Intelligence, ou, né, comprou o iPad 10 agora ou vai ter que esperar por mais tempo até a Apple lançar um modelo com um chip atualizado que, de novo, deve demorar um pouquinho. Eu fico pensando, o que isso diz a respeito do iPad nada para Apple? Que ela tá loucamente correndo para que tudo tenha suporte à Apple Intelligence, atualizou o iPad mini, mas o iPad Boi não, né? Então, qual que é a importância que esse iPad tem lá dentro? O que ele significa na linha de iPads, né? Lembra do ano passado, quando o Gurman falou, a Apple vai tirar 2024 para arrumar a casa da linha de iPads, vai simplificar, vai deixar todo mundo interessante. Sim, só piorou, né? Então, o iPad é um iPad SE hoje em dia, e o iPad mini é o iPad? É isso que eu entendo dessa mudança, né? Porque é o que você falou, o iPad é para ser o baratinho, etc. Então, você está quase punindo a pessoa por comprar o iPad mais barato que tem, não colocando o recurso que ela própria diz que é o futuro, que ela está correndo para pôr em tudo, mas esse aqui não, né? O que isso quer dizer? O que isso significa para a linha de iPads? É interessante pensar nisso. Será que ela acha que o iPad mini vende até mais? Ela acha não, ela sabe talvez que o iPad mini, quando lança um novo, vende mais do que o iPad nada quando lança um novo, e a margem que ela tem no iPad mini pode ser até maior, e é por isso que, nossa, é muito estranho pensar nisso, porque o iPad, ele é o símbolo da categoria do produto, né? Mas tá meio defasado, muito doido. Exatamente. Eu acho que tem muitos da margem mesmo. Provavelmente ela
ganha mais com o iPad mini do que com o iPad Nano, porque, né, o iPad mini custa US$ 500 e tá aí até hoje com uma tela LCD, tal qual o modelo de entrada, mas, né, custando mais caro. Então, pode ser que, por conta de imagem, ela também dê preferência ao mini, mas, por via de regra, até, né, pra gente entender o histórico desse iPad nada, geralmente ele pula 2 gerações de chip no intervalo de tempo em que ele é lançado. Então, antes o iPad nada anterior, ele tinha o A12. Aí foi do A12 para 14. E se a gente fosse seguir essa regra, o próximo teria o A16. Só que o A16 é um chip que não tem Apple Intelligence, né? Porque o Apple Uhum. Intelligence é para 17 Pro em diante. Então, ou a Apple teria que trazer pelo menos um A17 Pro pro iPad nada, e que, né, de novo, é um chip que ela deve só ter reutilizado o que estava lá no Mini. Eu acho que ela não vai lançar nenhum outro produto com a 17 Pro, foi uma coisa muito específica do Mini. Ou ela Uhum. colocaria o A18, que ficaria numa situação estranha por ser o chip do ano no iPad mais baratinho, sendo que nem o Mini ganhou. Ou ela teria que se dar ao trabalho de relançar um A16 com 8 GB de RAM e ver se assim rodaria Apple Intelligence, que também eu acho que é uma coisa bem absurda. Então, Uhum. parece que a solução mesmo para Apple foi: não vamos mexer nesse iPad por enquanto, deixa ele quietinho ali, ano que vem a gente vê. Então, esse ano eu diria que realmente não vai ter novo iPad Boy, iPad nada. No caso do iPad, não existe momento perfeito para lançar iPad. E é curioso que a Apple até hoje não se deu conta disso, ou ela já abraçou a ideia de que sempre vai ser um caos. Porque mesmo que você tente colocar essa linha de produção a cada 2 anos, vai sair isso aqui, coisas externas a isso acontecem, tipo a Apple Intelligence. Não brotou, mas assim, brotou a tecnologia nova, que depende de um hardware específico, então atualiza o hardware, né? Faz esse descompasso dessa vez, aí você segue a partir daí com o compasso que você sempre... Porque senão, é isso, né? Eu lembro que tinha ano, que nesse ano a Apple vai deixar o iPad mini e o iPad normal com o mesmo chip. Ou então vai deixar com os dois tamanhos com o mesmo chip. Aí troca. Agora cada tamanho tem um chip diferente, as versões de tamanho de iPad, não o mini mesmo, mas sei lá, o Pro, o maior, o menor. Sempre tem alguma exceção na linha, né? Então o caos é o estado natural de existência do iPad, talvez seja isso, né? A gente está tentando fazer sentido de uma coisa que nunca vai fazer sentido. Mas ainda assim, já que é uma situação excepcional de você precisar atualizar o hardware nesse ponto para que toda a linha tenha, faça isso, né? Assim, eu garanto que se a Apple fizesse isso esse ano, ela não ia perder dinheiro em nenhum aspecto, né? Ela está priorizando, então ela tem acesso a dados que a gente não tem de uso. Talvez o público do iPad mini seja mais propício a adotar tecnologias mais cedo e até assinar o Apple One. Então, por isso, né, a gente tem que lembrar, né? O Apple TV Plus é para vender iPhone. O Apple Pay é para... Então, nada é o que parece. Então, mas é muito estranho essa confusão da linha de iPads, que ano após ano a gente fala, não, ano que vem, e o rumor, ano que vem ela vai arrumar a casa. E não, né? Tipo o meme do, vai falando, tá ruim, parece que tá piorando, mas falou que ia melhorar, tá bom, mas tava ruim, mas piorou. Então é meio isso, né? É muito estranho. Tudo que acontece com a linha de iPads, todo ano tem uma exceção. Então acho que esse não é mais exceção. Né? Exatamente. Sempre fica a promessa, né, de que esse ano a linha de iPad vai fazer sentido. E cada vez vai virando mais uma bola de neve, um negócio confuso. Quem sabe ano que vem, né? Fica aí a esperança. Pois é. Agora uma coisa inédita na fonte, a gente vai pro futuro. Porque no momento que a gente grava agora, não temos lançamento, mas depois do efeito teve, ó. E chegamos, eu do futuro, Felipe do futuro. Felipe, temos MacBook Pro, como a gente tinha especulado? Viemos do futuro para falar que não tem MacBook Pro ainda, mas tem iMac. Pois é. Já começou o episódio errado, logo na segunda de manhã. Não teve MacBook Pro. Ainda insisto que, assim como o Felipe, eu acho que faria mais sentido. Mas não. Temos um acerto e um erro aqui, né? O acerto é sobre os acessórios USB-C. E o erro é que a gente viu os novos iMacs agora, há menos de uma hora que saiu, e não o MacBook Pro. E a Apple fez o que, sei lá, algumas pessoas especularam que é curioso, publicou um videozinho, só um negocinho ali, 10 minutinhos, passou a régua. Pois é, o que eu não entendi é por que não ter anunciado tudo hoje, né? Sei lá, fizesse igual o Scary Fashion passado, que um vídeo de meia hora já anunciava tudo. Mas hoje foi só o iMac. E aí no finalzinho do vídeo é o John Ternus que apresenta, né? O suposto futuro CEO da Apple.
E aí no videozinho, no finalzinho ele fala, né? Ah, fica ligado que amanhã você, né? Você tem outro encontro marcado com a gente, mais ou menos isso, né? Nesse mesmo programa, Uhum. nesse mesmo canal. E é curioso que saiu ao meio-dia do horário aqui do Brasil, que é um horário incomum, né? Ficou no meio do caminho entre o das 9 da manhã e as 2 da tarde ali, que geralmente é quando a Apple faz esses anúncios, né? É, um anúncio no horário bem pouco habitual. Então amanhã você cancela seu almoço porque vai ter mais novidade da Apple. Mas provavelmente vai ser isso. Amanhã os produtos restantes são, né, o MacBook Pro e também o Mac Mini. Essas devem ser as novidades que vão aparecer aí. Então, nesse videozinho de 10 minutos apresentado pelo John Ternus, eles confirmaram que o iOS 18.1 já está disponível para todo mundo. Não esperaram, né, o horário padrão, que é das 2 da tarde aqui pra gente. Já está disponível 18.1, macOS 15.1, watchOS, tvOS. E com isso, claro, o primeiro set de recursos do Apple Intelligence também está disponível para todo mundo. Mas vamos falar primeiro do iMac, né? E depois a gente fala de software. O iMac, nenhuma surpresa. A primeira coisa que me pegou vendo, acabei de assistir ao vídeo, que o John Turner fala, stunning new colors. E aí eu falei, nossa, o conceito de cor nova da Apple tá bem deturpado, né? Porque todo evento agora eles falam que tem new colors, é a mesma cor do ano passado, só mexeram na saturação. Foram lá no Photoshop, diminuíram um pouquinho a saturação. E é isso, Stunning New Colors. Mesmo visual, mesmo tamanho, as mesmas bordas, o mesmo queixo, tudo igual, né? Tirando ali a cor que mudou um pouquinho a saturação, tudo bem igual, com a novidade que já era esperada, o chip M4 dentro. E além disso, para não falar que mudou só isso, agora dá para comprar o iMac com aquele vidro Nano Texture, né? O que também trouxeram para o iPad para aquele vidro fosco, né? Tem as duas opções. E a câmera, eles falaram que também agora é aquela câmera com center stage, que é a mesma do iPad, que ela é uma câmera ultra-wide, aí você se mexe, a câmera vai te seguindo com um recorte digital. E essas são as novidades do iMac, né? Nada muito fora do que a gente já esperava. É engraçado que eu vendo o vídeo e fazendo anotações aqui, eu fiz a mesma anotação, né? Tá, New Playful Colors. Eu coloquei New, aí entre parênteses uma interrogação, e o Playful Colors, que é a mesma coisa, né? Então é isso, cores novas é que quer dizer que não são as cores que são novas, mas o jeito de apresentar essas cores mudou. E é isso, eu lembro que alguém fez quando era com os iPhones, eles foram perdendo a saturação e mostrando que a Apple tava ficando sem tinta no toner, assim, que era o iPhone azul e ficando cada vez mais suave o azul. Essas cores acabaram ficando com essa mesma tonalidade. É diferente daquelas cores bem saturadonas, né, que saíram na primeira versão, então talvez ela tenha concluído que para botar num consultório médico, aquele vermelhão, não sei se tem vermelho, mas o laranjão, o amarelão, talvez não tenha ornado bem, o pessoal prefere uma coisa que ainda assim dê um pouco de personalidade, mas que não sature ali, domine o ambiente. Então aqui faz mais sentido do que num telefone ter essas cores um pouco menos saturadas, né? Deu para ver a parte hora que eles falaram sobre o processador, né, que eles têm a parte da CPU, 4 núcleos de desempenho, 6 núcleos de eficiência, compararam com o M3 e com o M1, né? Eu fui vendo e falei, nossa, que bom, finalmente aposentaram o negócio da comparação com o Intel. Não, comparou com o Intel mais pra frente, mas ainda assim já estão usando os Macs da própria base M1 para mostrar o ganho de desempenho. GPU também, 10 núcleos, né, de GPU, que falaram que é 2 vezes mais rápido aí do que o M1, falaram da Neural Engine, que tem a ver mesmo com a Apple Intelligence. E eu achei curioso, não sei se te chamou a atenção, mas eu achei que foi interessante ver, assim como na WWDC, teve um momento assim, e o Safari, gente, se vocês não usam o Safari faz tempo, deixa eu fazer um resumão aqui pra você de tudo que pintou no Safari. Dessa vez foi assim, macOS Sequoia, e olha só, gente, olha quanto app tem nativo. Tem o Photo Booth, tem o Keynote, tem o GarageBand, tem Numbers. Então foi interessante Tem o ver Safari. a Apple colocando ali as vantagens nativas e benefícios de software para apoiar um pouco ali o hardware, mostrar, talvez tentar trazer mais benefício agregado, o fato de você comprar, porque não é só o hardware, mas sim um pezinho de ecossistema, sem falar de ecossistema, porque senão a União Europeia e o FCC caem matando, né? Então foi interessante isso. A câmera, eles falaram sobre uma nova câmera de 12 megapixels. Ela já não tinha 12 megapixels ou era menos ainda? Então, o que mudou na câmera? Ela já tinha 12 megapixels, então ela continua com 12 megapixels e grava 1080p. Só que a nova lente é ultra-wide, a antiga não era. A antiga era uma câmera 1080p padrão, que é a mesma que tem no MacBook Pro.
A nova, ela é ultra-wide para suportar o Center Stage, que é aquele recurso, como eu falei, que já tinha no iPad, que ele pega a imagem ultra-wide e aí ele dá um crop digital para ficar te seguindo. Você vai pro lado, você se mexe ou agrupa mais Uhum. pessoas. Então a mesma resolução, só que agora ela é ultra-wide justamente para ter esse recurso de recortar e focar só em uma pessoa ou em um grupo, dependendo de Tá. como que ele reconhece a imagem. E o Desk View, que eles também E o Desk falaram, View. eles deram a impressão de que é novo. É novo mesmo? Porque É nunca dá pra novo acreditar de mesmo. primeira, né? Tá. É porque ele também usa a ultrawide para pegar o que tá aqui na mesa e aí através, né, de algoritmos ele achata essa imagem e faz parecer que você tá mostrando assim de frente para a câmera, mas também é graças à lente Exato. ultrawide. É, tipo, filmando de cima. O youtuber padrão, né? Quando vai mostrar alguma coisa filmado de cima, faz isso a partir dessa câmera. O que é um feito muito interessante. Eu nunca testei, nunca vi em primeira pessoa, só vi o pessoal comentando e que o trabalho que ela faz de distorcer pra parecer que não tá distorcido é muito bom, né? Então isso é bem interessante. E aí teve o segmento de comparar com Intel, né? Falando, aqui o M4 é 6 vezes mais rápido do que o melhor Intel que você vai encontrar no mercado. Falam também do Touch ID, do suporte. E aí tem uma parte que a gente especulou sobre nos últimos, sei lá, meses, sobre memória RAM. E a Apple confirmou, esses iMacs começam já com 16 GB de memória e não com 8, 12, enfim, agora é de 16 para cima. O que em 2024 não dá nem finalmente, mas assim, mais do que obrigação, mas chegou, né? Era perfeitamente possível, se não fosse a Apple Intelligence, que a gente teria mais uma leva de uma geração de iMacs com 8 GB de RAM. Tenho certeza que a Apple Intelligence pesou muito para isso, que a gente sabe que 8 GB é o mínimo, mas pensando em futuro faz sentido que tenha mais. Então, finalmente temos Macs que começam com 16 GB de RAM desde o modelo base, já passou da hora. Então, que bom, né? A versão base tava até olhando aqui agora. A versão base ela tem um chip Binet, né, que ele tem CPU e GPU de 8 núcleos, e aí todos os outros são 10, né, tanto de CPU e GPU. Mas mesmo na versão Binet também tem 16 GB de memória RAM, que é um sinal, né, de que os rumores estavam certos e que provavelmente MacBook Pro, Mac Mini, tudo deve vir com 16 GB de RAM a partir de agora. Finalmente, Apple. E os acessórios, como a gente comentou, o USB-C, eu acho bem bonitos os acessórios com as mesmas cores dos iMacs. E mesmo essa cor menos saturada na foto promocional, que é diferente da vida real, etc, etc, eu acho legal. Tanto o mouse quanto o teclado. Acho que a Apple usou mais o verde ali para fazer a comunicação. Eu achei bem bacana. E, enfim, né? Nenhuma novidade de hardware disso, exceto mesmo essa troca para o USB-C. Então, para quem se incomoda com o jeito que carrega o mouse, é a vida, né? Vai continuar assim. Não mudou muita coisa disso. E teve o segmento, na verdade, da abertura do vídeo sobre Apple Intelligence. E é curioso que ela tira. O vídeo tem 10 minutos. Tem ali 1 minutinho e meio de apresentação, de um turno. Vamos começar falando sobre Apple Intelligence. Aí vai até o minuto 5 e pouquinho de Apple Intelligence. E beleza, vamos falar dos novos iMacs agora. Maravilha. Então, eles têm Apple Intelligence. Aí continua falando de IA, né? Então, ocupou ali uns bons 60% o argumento. E é parecido com o iPhone, né? Se não tivesse isso como benefício, o que vocês iam usar para comunicar e gerar demanda, a não ser só a atualização de hardware por si só. E foi aquela mesma recapitulação que teve na WWDC, aliás, na WWDC não. Recapitulação que teve no anúncio dos novos iPhones, teve agora, só que para Mac, o que é óbvio que eles precisavam fazer isso para comunicar mesmo para a galera que não se liga no telefone, mas que se liga com o computador, o que tem, o que vai chegar. Prometeram isso e muito mais no futuro. Não falaram exatamente o que, mas a parte do que está chegando mesmo, nenhuma surpresa, né, em relação ao que eles tinham comentado até pouco tempo atrás que viria já para os Macs. Exatamente. Que a gente até também comentou aqui no decorrer do A Fonte, é que esse 18.1, macOS 15.1, traz só aquele básico do Apple Intelligence, que é o Writing Tools, né, as ferramentas de texto, resumo de notificação, resumo de artigo, de e-mail, e o Cleanup no App Photos. Genmoji, Image Playground, tudo vai vir no final do ano com a iOS 18.2. A Apple discretamente confirmou duas coisas, inclusive, pra gente. Primeiro, ela falou que o suporte a mais versões do inglês, né? Inglês da Austrália, Canadá, Reino Unido, chega em dezembro, ou seja, confirmou que o iOS 18.2, com o Image Playground e tudo mais, chega em dezembro, porque é essa versão que traz suporte. E ela também disse quando que a gente vai ter Apple Intelligence em português. Porque ela já tinha falado, o suporte a japonês, português, alemão, francês, chega em 2025, né? Mas
2025 é de 1 de janeiro a 99 de dezembro. Mas agora ela foi mais específica, falou que vai sair uma atualização de software gratuita em abril com suporte a esses idiomas, né? Francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, espanhol e vietnamita. Então, tá aí, Apple Intelligence em português em abril de 2025, que daí chuto eu que pela data vai sair o iOS 18.4, que até bate com o que o Mark Gurman tinha falado, né? 8.2 em dezembro e 8.4 com aquela Siri mais avançada, finalmente usando os modelos de linguagem da Apple, lá para março, abril. Então, em abril de 2025, a gente deve ter finalmente aí essas novidades, né? A Siri mais avançada de verdade e o suporte ao português. É muito curioso como a Siri, que é uma coisa nativa, é o que mais está dando trabalho para consertar por conta da dívida técnica gigantesca desde o dia seguinte que anunciaram a Siri em 2011. Foi 2011. Na véspera de quando o Jobs morreu e... né? Ou nó, bola de neve que isso virou para conseguir desatar esse nó e fazer direito agora. Mas se for para fazer, sim, se ficar bom, leva o tempo que vocês precisarem, tá? Mas faz direito, pelo amor de Deus, dessa vez. Exatamente. Agora, e quando que chega? E aí, o chega aqui e o chega lá fora, preço, a gente já sabe essas coisas? Lá fora já tem preço, já tem data, então a pré-venda já vai começar agora, né, hoje, 28 de outubro, e o lançamento em 28 países, segundo a Apple, incluindo Estados Unidos, Canadá, países da Europa, vai ser no dia 8 de novembro. Então, o Mark Gurman falou dia 1º, mas deu uma leve erradinha, vai ser no dia 8. Porém, aqui no Brasil não tem data, mas já tá lá no site da Apple, escrito confira em breve a disponibilidade, então deve chegar em breve, para eles já terem colocado lá no site. E já temos os preços. Aqui no Brasil, a partir de R$ 15.499 na versão básica, com 16 GB de RAM, 256 de armazenamento. E lá fora começa em $1.299. O mesmo preço de antes lá fora, né? Que dá uns R$ 7.500 na conversão. Metadinha do preço para quem comprar lá fora. E tá aí, né? Esses são os novos iMacs. De novo, nada muito fora do que a gente já esperava, tirando ali o Nano Texture e talvez a webcam nova que ninguém tinha comentado. Tudo dentro do padrão, os acessórios novos também, né? Tudo a mesma coisa, só que agora com USB-C. E você falou de como é legal o mouse coloridinho. Eu queria muito que eles vendessem esse mouse separado, mas eles não vendem, né? Se você quiser comprar separado, é só o branco ou o preto, que inclusive eu fui até conferir. Eu fiquei de cara que a Apple ainda segue com a pataquada de vender o preto mais caro que o branco, sendo que é o mesmíssimo mouse. A Apple faz esse mouse há uma década, ela ainda cobra $80 no branco, $100 no preto. Eu falei, putz, Apple, então tá, né? E se você fosse configurar, é que tem a mesma pergunta, Brasil e Estados Unidos. Na verdade, no Brasil eu não compraria esse iMac, ou se fosse comprar, seria no máximo espremendo e chorando por anos o que tivesse pelo menos 512 de espaço e 16 GB de RAM, que é o mínimo, mas... E de 8 para 10 núcleos não sei se faria tanta diferença. Mas lá fora, se eu fosse comprar, aí seria, né? O de 512 de espaço e 24 de giga, né? 24 GB de RAM, só para poder estar bem à prova de futuro aí com os 10 núcleos. E seria $1.900 e não R$23.000, basicamente. E você escolheria qual? Eu provavelmente pegaria um modelo com 512 GB, que o meu Mac M1 ele tinha 256, aí já tava ficando pouco. Falei, não, 256 não dá mais. Daí eu fui pro Pro que tem 512, está me atendendo por enquanto, apesar de que eu tenho um SSD externo só para trabalhar com vídeo, então, né, quanto mais espaço tiver, melhor. Porém, acho que dá para um de 512, 16 GB de RAM, já dá para me virar, então acho que eu me viraria bem com esse modelo de $1.699, $1.700. Beleza, bom, esse é o anúncio de hoje. Na semana que vem, salvo alguma coisa muito inacreditável que parece que não vai acontecer, a gente faz um episódio emergencial, mas na semana que vem a gente traz aqui o resumo tanto do que vai ser anunciado nessa terça quanto na quarta-feira também. E agora vamos voltar lá pro passado. Viu só que legal? Quanto lançamento, ou talvez não, gravar uma alternativa. Nossa, só isso, pronto, estamos cobertos com as duas opções. Se você quiser encontrar os links de tudo que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/a fonte/123. Hoje tá facinho, ou dá uma espiada nas notas aqui do episódio. Quero agradecer a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam, que comentam, para a fonte chegar cada vez mais longe, a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a entender o que tá rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @flip.exposito lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes, eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência, apresento pra Lura o IA sob controle e escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Aliás, um abraço para todo mundo que lê o Mac Magazine e também escuta aqui o podcast. O pessoal comentou lá desse fim de semana que lê e escuta. Um abraço para vocês todos. E eu escrevi lá sobre como uma overdose de notificações no Apple Watch lá em 2015 me fez repensar a relação com tecnologia, notificações. Link na descrição. Obrigado de novo pela audiência de vocês. E a gente volta na segunda que vem. Se tivermos sorte, com tudo lançado já, pra gente poder comentar de uma vez só. Um abraço e até a próxima.